to the pit. Let's go save some lives. Fala pessoal, começando mais um episódio de Pipoca TDC e hoje mais do que especial, primeiramente meu primeiro episódio aqui, muito prazer, meu nome é Jonathan Sanovelli e é especial por quê? Porque estamos com um elenco de peso, um elenco de estrelas. Eu gostaria que esse elenco de estrelas se apresentasse, começando aqui pelo doutor. Aqui é o Pedro Magno. Aqui é Lucas Cirilo. Sou o João Mendes. Eu sou o João Urbano. E eu sou Joane Alves. Hoje nós iremos falar especialmente de uma série de TV que revolucionou aí o mundo da medicina nesse ano de 2025, né? A série The Pitt, que estreou no HBO Max. Todo mundo aqui assistiu, galera? Assim, não tem como responder isso sem elogiar a forma como você fala o nome dessa série, né? Prosódia, né? A prosódia é importante. A HBO Max é aquela que virou Max, virou HBO de novo, né? Isso. Exatamente. Foi, voltou. Ela vai Excelente jogada de marketing. Virou HBO Max de novo, né? Tá, Agora estamos em Melhor. HBO Max. É o Tá de Clinicagem virar TDC e virar Tá de Clinicagem de novo. Ok, já tudo tá de bem. clinicar TDC. Pronto. Para. Se você não viu a série, Jo, o que vai acontecer aqui? A gente vai dar vários spoilers, né, Jonatas? Porque a gente vai falar de vários momentos, personagens, procedimentos, coisas que aconteceram e que quem assistiu já viu, quem não assistiu vai ter que ouvir antes. Exato. Então, se você vai continuar e não viu a série, continue por sua conta em risco. Alerta. Nós Boa. avisamos. Spoiler maciço. A gente vai falar tudo. Bora lá. Gol. E aí, alguém, por favor, vou pedir para a Joane Alves nos apresentar aqui a sinopse dessa gloriosa série, né? Pra gente situar aí o nosso ouvinte, pode ser? Pode ser. Fechado. Então, a gente tá numa série em que são 15 episódios que se passam num plantão de 15 horas. Então, cada episódio segue um modelo aí de 1 hora do plantão. E aí ele começa já nesse centro, que é no centro em Pittsburgh, né? É um centro médico de trauma, emergência. E aí começa apresentando a equipe, que é liderada pelo Dr. Rob, e tem a equipe de enfermagem, os residentes, os internos que vão estar lá pra começar aquele plantão, e já começa no caos de uma emergência. Começa no caos. Eu acho que seria legal pra gente falar do começo, a gente falar um pouquinho da ambientação, né? O que vocês acharam, assim, de como a série começou, do feeling ali do pronto-socorro? Você acha que o pessoal acertou aí na direção, no elenco, no núcleo? Assim, acho que só rapidão do formato, eu gostei muito de ser por hora. Jack Bauer? Eu não 24 sabia que eram 15 horas. Eu achava que... Pô, acho que a série deu certo. Eles pegaram e aumentaram. Sabe como é que é? Mas... Eu fiquei pensando assim, pô, eu gosto de almoçar. Eu no plantão eu gosto de almoçar tarde, sabe? Tipo assim, às 15 horas. Sim. Eu acho melhor. Resolver um monte de coisa e aí... Parte o dia, né? Antes, depois do almoço fica um pouquinho Fica curto. menor. Aí você já fica mais perto de ir embora, né? Exato, Pô, porque eu você vai gosto disso almoçar também. brocado, tá Gosto ligado? disso também. Mas assim, e aí, pô, essa hora é a hora que eu tomo um café, mas eu não tomo café reforçado, tomo pouco, tô no plantão. Então, puxando aqui o que o Luca falou, né? Um seriado que ele se passa 1 hora aí cada episódio, baseado não, mas lembra muito aquela série muito gostosa de assistir, 24 horas, né? O Jack Bauer. Quem Muito já... gostoso. Pô, muito gostosa. Nossa, pô. adrenalina. É uma adrenalina, assim, né? E uma outra conexão que a série tem é com aquela série antiga, ER, né? ER. A gente tem o criador de ER sendo produtor aqui. Era pra ser uma continuação, mas parece que não conseguiram os direitos autorais, né? E tem a treta, né? Tem a treta. Ficou uma continuação meio espiritual, mas a gente não pode falar isso, né? Até que se prove. Supostamente é uma continuação. E tem É tipo Bros e Rouge, né? Que é uma continuação, mas não é bem... Não Cara, pode falar a mesma coisa, né? Excelente, né? Tá bom. Porém, talvez... Metade da audiência não pegou Exatamente. Exatamente. É uma referência... Então, assim, já vou dar o primeiro Você pode incentivo. cantar um trecho do Rouge pra gente saber o que Rouge, é? Ragatanga, eu não preciso nem falar mais nada. E Bros? Bros, Sim, esse amor é tão profundo, né? Você é minha prometida, eu vou mostrar pra todo mundo. Todo mundo. Agora você tem que fazer um paralelo desses dois grupos com a geração Z. Aqui é como se fosse One Direction e Hairstyles, então... Caraca. Que o hairstyle Tá de bom. primas? Eu achei que ia demorar mais. Tava né? pronto, sabe? tava pronto. Não Ele tava, veio Vermelho, armado. não tava. Seria tipo É assim... isso. Tudo bem, pode ser. Já me comprou essa aí. Pronto. Voltando então aqui, o que vocês acharam da ambientação da série, né? Será que vocês acham que eles conseguiram aí chegar num lugar legal? Lembra mesmo pronto-socorro? Vocês acharam que pareceu ou não? Nada a ver? 100%. Não, da primeira cena, na hora que o cara abre a porta, entra na recepção ali, e aí tá lotado de gente, apinado, já fala, não, realmente, Cara, e assim, bem representado. Eu acho muito legal, não sei o que vocês acharam disso, mas assim, eu gosto de chegar no meu plantão ouvindo uma musiquinha, assim, né? Você vai refletindo na vida, né? Não sei. Outra coisa bacana também é você chegar e já fazer aquela triagem natural, né? Tipo, você olha assim, chega no pronto-socorro cheio de gente, Já ali vi a você sala de espera. Você já vai olhando, esse aqui acho que vai me dar trabalho, esse aqui não vai, né? Mas não sei.
Parece muito. Aí tem a administração que fica enchendo o saco, né, e tudo. Aí tem a chegada do almoço no plantão, que é sempre a hora que, tipo assim, pediu, chegou e todo mundo. A recepção que fica ali na linha de frente ouvindo as reclamações dos pacientes, tudo, por causa da triagem. É bem... Um paciente de saco cheio que tá esperando muito tempo lá e fica chamando toda hora. Quando você é atendido? Até uma ameaça que vai fechar o pronto-socorro, aí tem também. Isso aí, eu o PS já ameaçou de fechar. Máquina de café na Copa. Sim, tem vários elementos. Acho que assim, médico que assiste essa série vai falar que essa é essa série mais realística que tem, né? Porque ela traz tudo os itens que você mencionaram agora, é muito da realidade. Coisa que as outras séries têm alguns pontos, mas nunca tem tudo, né? Parece que aqui eles acertaram quase em tudo em trazer pra realidade médica, né? Então, Pedro, isso foi bem legal, porque assim, eu tava dando uma lida aqui até pra gente poder gravar. A consultoria médica foi muito grande, né? Então parece que foram 7 profissionais, não lembro exatamente assim, foram 4 que ajudaram no roteiro e 3 estavam sempre, 3 médicos emergencistas, sempre in loco lá, pra fazer assistência, então... E antes da gravação das cenas, eles tiveram uma parte de treinamento muito importante, né? E eles eu vi até atores brincando entre eles assim, que eu consegui entubar mais rápido do que você. Você vê que eles tiveram muito treinamento pra chegar e poder trazer pra realidade essa série. Cara, né? e convence, né? Assim, você olha, você não dá nenhuma pista de que é um cara que não sabe o que tá fazendo. Parece que ele faz aquilo, já fez algumas vezes, assim, é uma parada bem impressionante. E isso é legal, porque assim, o que faz a gente achar que é uma série realista, né? São os pequenos detalhes, né? Então uma coisa que eu tava lendo é que eles pensaram muito, por exemplo, onde a pessoa poderia estar suja de sangue nesse trauma tal. Ou se não, por exemplo, tá correndo uma infusão de antibiótico, então como é cada hora, né? Ele, assim, nessa hora tal, tem que estar aqui. Na segunda hora, ele deve estar mais ou menos aqui. E isso foi pensado, cara. Eles pensaram nisso, isso é incrível, né? Os dispositivos, pô. A máscara laringe do tamanho certo. É a máscara laringe 4. Eu ficava prestando atenção, sabe? Não é possível. Até as marcas, né? Assim, a gel. Não, e até o parto, né? Quando eles fazem aquela cena do parto, é muito real. Acho que... Tava até vendo comentários, assim, que eles fizeram toda essa preparação e que os efeitos que foram usados lá, depois foram repetidos em outras séries, de tão bom que ficou. Animal. Assim, a gente falou bastante isso no nosso react no YouTube, né? Que são... Às vezes, você pega um trecho isolado, dá pra você passar numa aula que você dá. Tipo assim, de tão parecido com a realidade tem que procedimento lá. A gente vai falar aí pra frente e dá pra literalmente colocar numa aula ali e mostrar. E como foi comentado mais com detalhes também nos reacts, né, aqui do YouTube do TDC, as imagens que apareciam nos ultrassons, as imagens de monitorização cardíaca, todas super acuradas. Né? Laringoscopia, pô. Acho que é bom você ter mencionado isso, Joca, porque esse podcast aqui, ele vai ser um monstruoso, né, pra falar da série inteira. Provavelmente. Mas a cada dupla de episódio, praticamente, foi comentado no YouTube, né? Dissecada por Lucas Cirilo. E Jonatas Zanovelli, né? Zanovelli. Não percam lá no YouTube, hein? Vamos dar então, essa espiadinha lá. Eu não posso deixar de trazer esse gancho aqui, porque a gente não vai deixar barato, né? Assim, consultoria médica dessa série, nota 10. Nota 10, cara. Mas a nossa opinião não vale tanto quanto a de um consultor médico real, né? Que de fato já trabalha com isso. Então, essa informação ela é importante, porque exato. nem todo mundo sabe que temos um agente duplo aqui. Tem gente que não é só médica aqui. Exatamente. Ele é um consultor médico, que é o João Urbano, nosso Joca, né? Já pensou? Qual filme mesmo você fez a consultoria, João? Eu ia fazer. Nem lembro o nome do filme. Não ia passar Depois do Universo. Depois do grande Universo. clássico da Netflix aí, recente. Aí o pessoal vai achar assim, é zoeira. O Joca deve ter falado alguma coisa e o pessoal fica chamando de consultor. Tá nos créditos. Tá nos créditos. Se Nos tá créditos do filme é citado João Cláudio Urbano. Respeita, tá? Eu convido todos os ouvintes a irem lá e ver a qualidade da consultoria técnica. Não. Eu convido todos os ouvintes a se encontrarem um Joca, mencionar isso. Mencionar, tá? Em qualquer contexto. Congresso de clínica tá chegando aí, por favor, gente. Perfeito. E pensando em ainda em ambientação, né? O que vocês acharam ali do perfil dos pacientes dentro do pronto-socorro, né? Vocês acharam verossímil, né? Jonas, antes do perfil, acho que queria comentar só que era muito legal também um plano de filmagem deles, que apesar de não ter sido o mesmo plano sequência, né? Dava muita impressão que sim, e que se estava atendendo um paciente aqui, você conseguia ver o que estava acontecendo no paciente de trás. Isso era legal. Isso é muito legal. Isso Era tudo muito foi legal. pensado, tá? Eles encenaram as coreografias por exemplo, o ator, ele ia interpretar alguém que tá com uma pneumonia. Então ele era o ator figurante, no caso, né? Então ele era ensinado a se portar como alguém com pneumonia lá no background, né? Então é muito, muito legal esses detalhes. É muito legal né? mesmo. Isso é muito bacana, pô. Mas enfim, aí
com relação aos doentes ali, né? Vocês Cara, acharam verídico os casos, Nossa, né? eu achei muito legal. E foi um mix de gravidade muito bem estabelecido, né? Tanto aquele paciente mais ficha verde ali, um paciente que é mais de porta, como os pacientes mais graves que vão dominar aí realmente a série, né? Agora sim, tem um ponto negativo, né? Que a gente tá falando de um dos piores plantões possíveis uma pessoa ter, né? Pô, não, não. Isso. Assim, pois Vamos lá, a vamos lá. maior mentira da série é o número de gente grave e a variedade de Não, casos é graves. o médico que tem. voltar. É o médico assim. voltar. Porque se tiver um lugar assim, nenhum médico volta. Cara, ele sai de um parto pra uma eritrocitoaférese pra entubar pra uma criança afogada. Uma meningite numa criança. Pô, você não acha que é um plantão numa UPA, assim, numa cidade grande? Pô? Não. Não é. Não é. Meu primeiro plantão foi no UPA, numa cidade grande, e não é. Cara, Ali é traumático, Cara, já. onde eu fiz faculdade, assim, era um plantão mais ou menos, não assim, nesse nível de gravidade, mas era um médico apenas, que ele ficava responsável ali pelo pronto-socorro, sala de emergência, sala de parto. Então, assim, Mas Jonatas, Um a único gente ainda médico. vai falar sobre os personagens, mas acho que aqui sim. também só tem um médico contratado. O resto é tudo residente. O resto é É tudo só- residente. Só chega o outro no Não final. tem outro. Se residente faz greve ali, acabou. acabou. Nossa, é não, só o aí- Rob. Parece até um país, né? Parece. Onde já parece, se viu isso? Parece. Cara, é verdade. É Agora porque que eu parei muitas pra vezes a pensar. gente confunde, né? Porque os residentes mais seniors a gente acaba enxergando como assistentes, né? Mas são meio que chief residents, né? É. Assim, ele é o chefe emergencista, né? Mas tem cirurgião, tem interconsultores ali que Tem. eventualmente vão descer o pronto-socorro lá pra resgatar quando precisa, né? Boa. Acho que dentro desse grande arcabouço da ambientação, gostaria que a gente falasse um pouquinho, uma coisa legal, talvez uma pequena comparação entre um pronto-socorro aqui no Brasil e um pronto-socorro lá nos Estados Unidos, que é onde a série se passa, né? Vocês acham que, assim, quais as principais, primeiro, semelhanças, depois a gente fala as diferenças, pode ser? Então, semelhanças, e aí? Me surpreendeu que é muito mais semelhante do que eu imaginava, assim, a representação, superlotação, fila de espera, lembrou um pronto-socorro comum nosso, né? Assim, eu achei que diferença, assim, muita tecnologia, né? Recurso de ponta, os caras fazem ali eritroaférese. Um Lucas, né? Ali eles têm um Lucas ali no pronto-socorro, Mas né? Que é o Lucas, o que é, Jonas? o meu xará. Lucas, né? Aquele mecanismo de compressão torácica automatizada, né? O Lucas 2, né? Que tem na série, se eu não me engano. É um dispositivo de assistência mecânica. De assistência mecânica ali. Que faz a compressão torácica no meio de uma parada, né? Exato. E fica fazendo lá enquanto eles estão fazendo uma ECMO ali no pronto-socorro também, né? Também é uma apenas, coisa apenas isso. Mas é curioso que eles estão passando pelo que eles chamam de boarding crisis, né? Que é essa crise de não ter leito para subir o paciente do PS, né? Que é uma segunda-feira comum no Brasil há muito tempo, né? E até a discussão do chefe com a administração, assim, se você abrisse mais leito pra mim lá em cima, eu conseguiria tirar a paciente do pronto-socorro e atender melhor os pacientes aqui, né? Que é a mesma discussão que a gente vê também, né? Se tivesse mais leito, o pronto-socorro ia estar mais tranquilo e você ia conseguir dar melhor atenção pros pacientes que de A fato gente é mais precisam. acostumado com essa ideia aqui no Brasil de ter um paciente internado no PS, mas num ambiente ideal, isso não existe, é não. Internou, existe. subiu. Internou, Ou saiu do ele vai pra pronto-socorro. UTI, ou vai pra enfermaria, ou vai de alta. É. Exato. E quem consome, vê que a literatura, eles estão cada vez falando mais sobre isso, né? Estudando quanto tempo o paciente passa no PS, começa a aumentar as chances de evento adverso. E o que está por trás dessa crise, né? Que é aumento de demanda por saúde mental, falta de leito intermediário, aquele paciente que já saiu da UTI e fica na enfermaria um tempão, que poderia ir para um hospital de cuidados intermediários, mas que não tem esses leitos também para poder liberar da enfermaria e subir do PS, que a gente vê isso o tempo inteiro aqui no Brasil, mas lá também, né? E tanto é que é o trocadilho, né, do nome da série, né? O The Pit, pra ser o The Pittsburgh, ou o The Pit, que é como se fosse um fosso, né? Que é o Buraco, que, né? Fala pra ele não buraco. falar, não usar esse termo, Exato, né? Na exato. série, Ele assim. ia falar, não, vamos usar sim. né? Vamos Tem que usar sim, né? Porque não é o... Agora, o que eu não entendi se é um serviço público particular, parece particular, mas às vezes se comporta como público. Vocês conseguiram entender direito como é que funciona isso naquele hospital? Não Fiquei entendi se é com- um hospital escola. Fiquei com dificuldade também, assim. Tem horas que parecia um hospital Filantrópico. particular, da maneira como a administração fala, mas tem hora que parecia que qualquer pessoa... até a maneira como chega pessoas acidentadas, assim, né? Parece que a pessoa chega rápido, não é checado nada e tal. E fiquei na dúvida, assim, de entender qual é a relação disso lá. Talvez seja diferente do jeito que a gente vê aqui, né? E não é, em nenhum momento é abordado assim, não vai dar pra pagar, né? Algum tipo de É terapia. isso, Eu acho não, que é isso. uma coisa que talvez tivesse uma preocupação maior lá
nos Pois Estados é, Unidos, né? acho Então, que impressão. pensando no que o Jonas puxou, né, de diferenças e semelhanças aqui, essa foi a parte que eu não entendi direito. Aqui no Brasil parece ser um pouco mais fácil você entender rápido o que é um serviço particular e o que é um serviço público. Lá eu fiquei na dúvida. Outra coisa que eu achei legal de organização mesmo, de fluxo de avaliação dos pacientes, né, que a gente não vê tanto a parte da triagem, né, do pronto-socorro do DPIT, mas uma coisa legal é que a maioria das avaliações médicas, tanto de pacientes mais graves como de menos graves, são feitas nos boxes, né. E os boxes eu acho que otimiza muito porque o paciente se desloca menos, né. Então, o médico que vem para avaliar ele é o mesmo tanto que ele recebe a medicação, é o mesmo tanto. E isso eu acho que facilita um pouco e é um pouco diferente da maioria dos outros pronto-socorros aqui do Brasil, né. É diferente daqui, né? Que o paciente vai pingando no setor, eletro, aí depois vai pra medicação. O médico fica parado, né? E o paciente que vai pingando. Vai pra consulta, depois vai pra medicação. Tem um hospital particular, que é aqui em São Paulo, que é assim, tá? Principalmente maternidade. Eu descobri que tem maternidade que é assim. Olha aí. Nossa, quem diria? Mas eu já tive um atendimento lá nos Estados Unidos, tá? Ó. A minha esposa teve cálculo renal lá e foi exatamente assim, Joca. A gente entrou no box e dali a gente saiu só pra fazer exame de imagem e voltou. Cara, foi muito bom, muito melhor, porque eu não ficava me perdendo, não precisava saber, ainda mais assim, sabia falar inglês, mas é ruim, né? Você tá numa situação de desconforto, né? Você tá estressado se vai ser uma coisa maior, ou se vai ser uma coisa mais grave ou menos grave, então você tá naquela situação de estresse, você não precisa ficar pensando pra onde que eu vou agora. Eu tô no local, o pessoal vai chegar até a mim quando for necessário, sabe? Então foi muito bom. A coleta de exame de sangue, o médico vinha examinar, ele saía, a enfermagem vinha fazer, achei que funcionou muito bem, assim. Pô, massa. E ainda pensando aqui, o que vocês acharam da relação, assim, dos estudantes, dos internos, com os residentes, com o único médico ali, né, com o Rob, né? Vocês acharam que é parecido com o nosso jeito aqui das escolas de medicina do Brasil, não é? Eu, particularmente, achei bem semelhante, assim, com onde eu fiz faculdade, né? Então, a gente, como interno, colocava bastante a mão na massa, fazia muita coisa, prestava ali meio que um respeito ali ao residente, né, que era como se fosse o nosso chefe, e a série mostra bastante isso, mas eu sei que não é todo lugar aqui no Brasil que funciona desse jeito, né? O que vocês acharam desse ponto? Acho que sim, Jonathan. Tem uns pontos ali meio problemáticos que a gente vai ter que discutir, mas acho que funcionava bem porque eles eram, principalmente os internos, eles sabiam quem que eles tinham que seguir, quem que eles iam procurar inicialmente, então parecia ser, apesar de ser caótico porque era um pronto-socorro, eles tinham uma certa organização interna de equipe e isso também gerava alguns atritos quando perpassavam, né? Tipo assim, eu não segui a orientação do residente e aí levei um puxão de orelha. Às vezes eu tinha a impressão que os internos ali tinham um pouco de liberdade demais, talvez, né? Não sei. Mas eu acho que eles pareciam que era mais uma coisa do personagem que da estrutura, assim, né? Que às vezes volta e meia eles eram cerceados, assim. Não, peraí, você tá indo demais. Volta aqui um pouquinho, sabe? Assim, o que eu achei bacana é que existe um contato residente superior com residente inferior com o interno, que eu acho que é legal, tá? Então existia o método essa cultura de aprender com o residente acima, que isso é bem legal. E ao mesmo tempo também tem um estresse com o ensino que não tem todo local aqui no Brasil, né? Por exemplo, tem um momento ali onde um dos personagens, que é o R3, o Langdon, ele é muito agressivo com o AR1, né? E o chefe vê e ele já chama o Langdon no particular e fala assim, a gente não ensina desse jeito aqui, a gente não se comporta desse jeito aqui. Então você vê que é óbvio que ali foi um caso de assédio também, né? Não foi só um problema de ensino, mas você vê que existe um estresse do fato de como as pessoas são são ensinadas ali, né? Até porque tem lugar que normaliza assédio, né? Isso, esse é o ponto. Lá eles não toleram. Agora, assim, o Rob, que tem pontos negativos, né? Mas ele é um excelente preceptor, né? Tem várias coisas... Que é o chefe, né? Pra quem não lembra do nome, né? Rob é o chefe principal, né? É o chefe. Tem várias coisas que ele fez, assim, que achei que são boas, né? Por exemplo, todo caso, ele não dá a conduta. Ele pergunta o plano pro residente... E aí, se ele concordar ou não, ele fala. Acho que é legal, existe um grau de autonomia aí, né? E ele, por exemplo, ele mantém contato visual... Ele toca no ombro e tudo, então ele tá preocupado, você vê que ele tá preocupado com várias pessoas ali do pronto-socorro, sabe? E aquela preocupação de não atravessar, né? Que a gente fala do Cauê, né? Que gosta de roubar procedimento, que gosta de atravessar o residente. Cara, né? Ali você vê que o Rob, ele tem um cuidado, assim, de que ele quer, que ele sabe que ele faria melhor, mas... que ao mesmo tempo eu tô numa situação que eu quero que a pessoa ganhe confiança, então você vê que ele maneja bem isso. Eu não sei se eu concordo 100% com vocês não, tá? Porque eu acho que ele é um personagem legal, e como todo personagem complexo, ele tem os seus pontos positivos e negativos, mas nessa questão de assédio, João, ele tem uma cena com a Mohan
que eu achei que ele cometeu assédio ali. Qual cena, Ju? É uma cena em que ela tá cuidando da paciente com anemia falciforme. E que... a gente comentou isso. Você vai entubar e acabou, não tem conversa. Isso, tem isso, e que depois que ela entubou, enfim... E é super bonito, porque ela consegue fazer uma relação muito próxima com os pacientes dela, é uma coisa que ela fala, que ela realmente preza por isso. Ele faz tipo assim, você precisa ser mais rápida, porque tem pessoas precisando de você, só que a maneira como ele fala não é tão construtiva. É agressiva, né? Eu também achei isso. Mas eu vi que ele ficou com peso na consciência disso depois. Tem até num episódio depois da série, ele dá um elogio pra ela, meio que pra se redimir. Mas essa interação eu achei interessante. Não essa, mas a interação dele com a Samira Mohan, né, que é essa residente, que eu me vi um pouco nela, porque assim, ela faz tudo bem certinho, mas ela é lenta, né? E eu me lembro no começo, assim, da residência, que eu me... Pô, mas será que pra eu fazer as coisas corretamente, eu devo ser devagar? E eu ficava nessa dualidade, e ela sofre muito com isso, né? E ele fala, olha, às vezes você tem que trocar um desempenho um pouco menor em nome da agilidade de você conseguir atender mais pessoas. Mas, de fato, tem esse momento em que ele faz isso de uma maneira que chega a ser caracterizado como assédio, né? Ao mesmo tempo, tem umas partes assim que, por exemplo... Achei que você ia falar bem assim, ao mesmo tempo ela era lerda pra caramba, né? Pelo amor de Deus, calma, Luca. Né? Não, mas, por exemplo, quando o outro personagem, o Whittaker, que é o interno, né? Quando o paciente dele tem uma parada cardíaca, ali, né? E aí ele fica extremamente apegado ali, ele não quer cessar esforços, ele respeita, né? Então, assim, ele já tinha clara a indicação de cessar esforços, não interromper a reanimação, ele deixa o Whittaker viver ali o luto dele, né? Exato. Aquele processo, e aí ele faz o briefing depois, assim. Então foi um momento curioso, assim, que eu por exemplo, não sei se eu não falei, chega, acabou, né? Vamos parar, eu teria né? dado esse respeito todo, sabe? Porque ele mesmo, o Rob, tem um luto mal resolvido, né? Sim, que fica voltando. Tem um luto mal resolvido da pandemia, coisa que aconteceu com muitas pessoas, né? Perdemos muitas pessoas na pandemia. E ele tem um luto mal resolvido que fica voltando várias vezes ao longo do episódio. Esse é um momento, né? Quando você descobre o porquê do luto. Porque o primeiro episódio começa e o pessoal fica assim, ó, o Rob hoje não tá bem, o Rob hoje não tá bem, o Rob hoje não tá bem. E aí você não entende direito, porque... E aí acaba o primeiro episódio com a cena mostrando que ele viveu algo na pandemia, volta assim, ó, 4 anos atrás, pra você entender o porquê que ele tá daquele jeito. Aí você entende que o motivo que levou a ele a ter o trauma tá relacionado à pandemia por Covid, e aí você se vê naquele momento, e ali a série me ganha absolutamente. Falei, pronto, a partir de agora eu vou ter que assistir. A série tá muito boa. Aqui ela me obrigou a assistir até o fim, Ficou né? hooked, né? Ficou ganchado aí pela série. Gostei disso. E uma dúvida que eu fico até com vocês. Vocês acham... Qual é a relação que vocês acham, assim... O que vocês acharam da relação deles, dos profissionais ali, dos médicos, dos residentes, com os pacientes? Porque às vezes eu tive a impressão de que eles entram muito ali na vida pessoal do paciente ao longo da série. Vocês tiveram essa impressão? Não tiveram? Eu tive, assim, alguns casos específicos, assim, talvez a conversa tenha ido para um ponto a mais, assim, do que deveria um profissional de saúde entrar, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra gente discutir. O que vocês acharam daquele caso da mãe que forçava o vômito pra internar com o menino? Que seria, entre aspas, incel, né? Virou uma grande, assim, um plot da série, porque entrou, né, nesse mérito todo, assim. Ao mesmo tempo dá a dúvida, né? Quando que é o nosso papel de entrar ou não, né? Foi uma... exato. Acho que talvez uma reflexão, né? Assim, não sei se o quão certo ou errado foi, mas uma reflexão, assim, que eu mesmo fiquei fazendo. Né? Até que ponto eu iria, né? No lugar do Rob ou dos outros colegas ali, né? Cara, é porque assim, por um lado, eu acho que pensando no cronograma da série, eles queriam que isso ficasse dando repercussão pra chegar na parte final, que é onde acontece o acidente, né, o grave, né, o acidente em massa. E eles querem que manter a atenção se pode ser aquele menino até o fim. Então, parece que isso se prolonga muito no plantão, né? Parece que eles passaram o plantão inteiro lidando com esse menino, se ele ia, de fato, cometer algum crime em relação à lista de meninas que ele tinha feito e tal. Então, de fato, parece que prolonga muito. Mas volta e meia o plantão, ele fica numa situação que você escapa já da medicina, né? Por exemplo, assim, situações que você fica assim, será que eu não deveria chamar a polícia aqui agora? Sabe? Então, eu lembro de situações onde rolou a dúvida se teve um caso de estupro ou não. E aí você não sabia se... pai, né, E aí você não sabia se poderia liberar o paciente, se ela estava segura o suficiente para ser liberado, e a sua suspeita não é tão forte, e aí você fica naquela dúvida, você conversa com seu colega. Então eu lembro de situações que eu vivi que eu
eu também me alonguei em casos que não era devido à parte médica, mas devido a essas outras situações. Se eu envolvia mais gente não médica, no caso, ou não, que me lembrou essa situação. Mas, de fato, parece que ela prolonga mais do que o necessário. Né? Cara, e tem uma profissional... Pode falar, João, depois eu falo. Da Kiara? É isso, eu ia pode falar falar, isso. pode falar. Pode falar, amigo, pode falar. Como ela trabalha, a Meu assistente Deus, social ali do pronto-socorro, né? Ela vai Assim, com vontade de trabalhar, né? e ela faz, às vezes, até de psicóloga, né? Sim. Ali, como, além de assistente social, ela faz um monte de coisa a mais, assim. Eu senti falta de um profissional da psicologia. Eu também, ali, né? eu Acho também. que ela ficou meio que nessa... Talvez pra poupar um personagem, ela virou uma amálgama de dois, Isso, né? Mas eu acho que faltou, né? Faltou. Porque Amálgama ela de dois. Amálgama, achei. Gastou. gastou a amálgama aí. Mas, assim, ela fazia muita coisa, pô. Era impressionante. Tava com pena dela. Ela tem que descansar, dar um sanduíche pra ela. Cara, acho que ela trabalhou tanto quanto o Rob ali, tá? Eu acho que assim, Não mais. atores mal representados ali no PS, né? O Profissionais, no caso, psicólogo, né? isso, pode ser entes, né? Entidades, os né? profissionais, né? Amálgama, né? Psicólogo, fisioterapeuta, técnico, né? Porque, assim, era pra ter um enxame de técnico naquele tamanho de pronto-socorro, né? Não dá conta de administrar, checar, prescrever. Nossa senhora, né? Pô, nefrologista, senti falta ali. Mas, Calma. Senti falta da entidade. Cara, Não diário, existe segurada. pronto-socorro sem nefro. Dá uma Jesus. segurada, dá uma segurada. Quem não prescreve uma diálise aqui? Essa Pelo amor questão da assistente social é um trabalho, principalmente para quem não é médico, né? Uma coisa que não vem na cabeça a importância, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem muito paciente com vulnerabilidade social que vai procurar assistência à saúde, né? E é uma coisa que muitas vezes precisa de uma atuação muito intensa do assistente social ali para orquestrar as coisas que estão para ter a melhor assistência ao paciente na alta, deshospitalização, tudo isso é uma coisa Quase que... magia, tá, Magia, Jovem? Quase magia. magia. É assim, ó, chega o paciente sem documento, sem nada, sem nenhuma informação, Desconhecido. desmaiado, sem rebaixamento de nível de Em meia consciência, hora o povo entubado. consegue Você fala assim, tudo. beleza, que nunca vamos descobrir quem é, ela consegue, através da sua rede de contatos, Isso é gigante. chegar no nome da pessoa. É E bizarro, cara, é bizarro. Isso é A gigante. rede é top, tá? Bom, a gente tá falando aqui de uma personagem, né, que é assistente social. Vamos abranger, então, falar um pouquinho dos outros personagens relevantes. Que tal a gente começar pelos internos, né? O que vocês acharam aí dos internos, né? São três, né? São três? O Itaker, Não, são dois. a Santos, Não, São dois. o Itaker né? Santos e a filha Santos da... é R1, né? Não. A Santos é R1. A Santos é... Santos é residente? Nunca é muito claro ali. É porque o intern é R1, na real, e os medical students são os internos nossos. Ah, O Iter, que é Não, o não. menino da fazenda, da né? fazenda. O Iter, que é o menino da fazenda, e a filha da cirurgiã. Que é a Javali. Que é o Javadi, né? Javari. Javadi, é. Tá, vamos começar então da Javari. Gostaram, não gostaram? Eu já sei a sua opinião, né? Vocês tiveram já contato com uma pessoa que era filha de um preceptor grande na faculdade, assim? Sim. Vocês lembram dessa situação, Sim. assim? Mas era sempre na questão bullying, né? Assim, porque aí quando eu rodava com vem. o preceptor, a gente se aliava contra o filho, né? Junto com o preceptor. E geralmente dava certo. Cara, né? eu tive um Não certo... entendi, não, peraí, não entendi. Não, por exemplo, assim, ó, eu tive o caso que um colega nosso da minha turma, ele era filho do titular da Otorrino, né? Quando a gente rodou na Otorrino, era E aí? tipo assim, a gente grudou no pai dele e aí... Pra poder zoar o seu bulinar, colega. Com certeza, e dava certo. E o super. pai dele animou. Pra Não, se caramba, tem uma... A zoar meu filho, agora é a hora. Um ambiente saudável, né? Não de poderia aprendizado, né? pensar em entendi. outra coisa, Cara, né? Cara, assim, com relação a essa personagem especificamente, eu tive um pouquinho de problema, não com ela em si, mas eu tenho um problema com personagens gênios, né? Geralmente a criança gênia, assim, me gera um pouco de problema, porque às vezes eu penso que é muito fora da nossa realidade. Eu sei que... Você participou do Caldeirão do Hulk, foi? Do Super Gênios? Ele queria, né? Eu queria participar, Tentou mas Tudo assim, uma inveja. eu achei, assim, às vezes eu acho, não só ela ali, mas todo mundo é meio gênio, né? Mas a impressão é que tem, quase todas as séries médicas são assim, né? E me incomoda um pouquinho essa genialidade fora do natural. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, tá? Tipo, 20 anos, 13 anos na faculdade. Eu sei que existem casos assim, mas, sei lá, não sei. Isso aí tem um rancinho também. E ela até ela faz até uns comentários inapropriados com alguns pacientes, né? Cara, mas você vê que ela sobre é... aspectos pessoais, Mas né? talvez Mas aí entre na maturidade, né? 20 Eu acho que a anos. série quis marcar isso, né? Uhum. Que tem a pessoa no começo da sua carreira médica, ela não sabe como se portar diante de algumas situações, e ele usou ela como exemplo, né? Talvez aquela dualidade entre a inteligência, mas talvez ainda a parte social, o traquejo, soft skills, né? Ainda
talvez tenha sido essa Controle discussão. emocional, ela Controle- explode até com a mãe uma hora lá. E dá pra entender que tem uma relação Meio, conflituosa dela com a mãe, né? Talvez uma super cobrança. Pô, quando a mãe dá aquela cobrada no artigo do New England, né? Vocês Isso, lembram dessa aí? Essa cena é massa, né? Mas acho que... Claro. Exato. Mas Tava é por até um dentro. contraponto importante aí desse negócio do gênio, é que talvez hoje o mais importante sejam soft skills, né? Porque o certeza. acesso à informação é tão fácil, né? Tipo E- guia, né? Tendo guia TDC, então não é mais assim. Mas assim, é uma coisa que marca, assim, que nem sempre o que mais se destaca é que tem mais conhecimento bruto, né? Mas às vezes essa capacidade de lidar com problemas aí de outra ordem talvez se destaque mais, né? É uma coisa que pra mim marca o Rob também. Sim. Que ele lida com muito problema. Eu sei que ele comete deslize, mas assim, é problema demais em cima daquele cara, pô. No terceiro episódio já tava assim, pô, Cara, vai fora, vai fumar um cigarro. Ele não consegue urinar, cara. Corta isso aqui. Não. A cara do Pedro assim, ó. Não vai cortar, não. Cara, ele não consegue urinar, né? Assim, É isso, exato. Ele não consegue fazer xixi, cara. Mas, pô, veja, ele escolheu estar naquele pronto-socorro, né? Olha, Joane Alves. Ele escolheu, gente. Mas ele tá escolheu. tentando fazer a mudança. Ele tá tentando mudar. Ele Não, tá tentando mudar. eu acho que ele é um personagem complexo, mas eu não posso dizer que ele é meu personagem favorito. Tá bom. Tá bom. Tá, Não, mas tudo assim, bem. você concorda que pode ser só que seja um dia típico, né? Que nem, não seja todos os dias assim, realmente, nesse dia Por que ele foi típico. trabalhar no dia que ele é eu acho que eles não traumatizado, se- cara? é o Não faz primeiro- sentido. Pô, Isso você que já ele tentou tem. passar um plantão, sei lá, no sábado, Johnny, assim, João? exatamente. Pô, às vezes era o plantão Não, que ninguém não, usava. Exatamente, Pensa, exatamente. Eu tô na mesma escala de plantão que você, Joé. Às vezes é difícil de passar plantão. Às vezes é difícil. Pô, falando, a Ju citou personagens favoritos, eu queria falar do Whittaker agora, né? Isso. Pô, cara, eu É o gostei. seu favorito? Talvez. Tá. Eu gostei muito dele. O menino da fazenda. Um garoto do interior, né? Cara, eu me sinto entendi. garoto do interior. Eu não gostei, cara, porque Por quê? ali foi pra mim um dos momentos que a série mentiu, porque acontecia muita coisa ruim excessivamente com ele. Claramente era um recurso do roteiro. cômico ali, né? humor, né? Eu como, total. Mas tudo bem, né? Mas eu gostei. A ficção vai bem, né? Trocar mil roupas. Existe essa pessoa. Existe a pessoa que é muito azarada. É que ele concentra no plantão inteiro. Mas tem a pessoa que ela é muito azarada. Que é sempre com ela. Por exemplo, eu lembro de um residente da cirurgia que teve 2 acidentes biológicos 2 vezes no mesmo ano, em meses separados, sabe? Mas aí fica entre sorte ou azar e ser desastrado, né? Também. E ao mesmo tempo ele era o cara proativo, ele fazia coisas. Então, aquelas coisas, né? Às vezes Quem traz se tudo expõe junto, mais, né? se fere mais, Isso, né? pronto, Talvez, né? Não sei. O famoso foi ser bonzinho, né? Pô, bom, beleza então. Então o Whittaker, vi que não é... Não, é o teu. seu, é o Cada seu, um tem o né? seu. No seu coração, no seu no coração, meu ele é seu. assim, É isso. nem tanto pela parte Farm médica, boy. mas exato, pelo boy. background, né? Entendi. Da fazenda, né? Ele pegando o rato com a mão, né? Pô, cara, quem nunca, né? Pô, nunca tirou um rato Ele é ali, o né? herói do plantão, né? Alguém já matou um rato em casa aqui? Não. Não, Não mata eu animais, tenho uma cara. história com rato. eu É vou- um eu vou- rato? Cara, rato você pega na sacola e joga fora, pô. Não, quem você acha que você consegue pegar? Eu vou contar a história rapidinho. Em resumo, um dia eu acordo e tem um rato dentro do meu quarto. Eu saio do quarto e deixo o Aonde rato no seu lá quarto? dentro. Peraí. Não, precisa ser mais específico. Em Dentro. cima da sua cama, do seu lado. Não, eu tava ouvindo um negócio, ele caiu de cima do armário, Tá. aí ele cai no chão e corre pra baixo da cama. Eu vejo isso, Conduta. acordo, levanto. Beleza. Conduta, saio do quarto e agora o quarto é do rato. Perfeito. Tá bom. Beleza. Essa é a conta Correto. certa. Essa é a conta tá Correto. certa. E, Essa tá certa. e assim ficou por longos 2 dias. O Padrão quarto- ouro seria tacar fogo no quarto, mas Isso, tá não aceitável essa conseguiu. conduta. Em resumo, história final. O rato, ele rompeu a tela da janela e saiu pela janela e foi embora. Impegável o tal do rato. O rato Mas é Não, animal lindo. agora vem a pergunta. Quantas vezes o Jonas colocou um rato na sacola e jogou fora? 0. Você falou como se fosse uma coisa simples. 0. Então, beleza. Só É, pra que na marcar, minha né? casa eu já descobri que tinha um rato porque na manhã seguinte a caixa de pizza amanheceu ruída, tá? Eita! É, e você não vê o rato em casa. E o seu, Jô? Qual que é o personagem favorito? Eu gosto muito das personagens femininas da série, mas acho que vale um adendo aqui pra enfermeira-chefe. Nossa, sim. Aquela mulher... Droga, Essa a Johnny é roubou. muito boa, cara. Não roubei nada, ela é perfeita. Ela é super perfeita. trunfo. Você jogou um super trunfo Ela é aqui o agora. sonho, não é isso? Eu não posso Super fazer nada, trunfo, porque ela é não, maravilhosa. ela é Claro. perfeita. Não. Tá, eu retiro o meu também favorito é ela. Não, é o Whittaker. É óbvio, ela é muito monstruosa. Vamos colocar o segundo favorito, então? Pode ser? Pronto. O segundo favorito é difícil, tá? Difícil. Mas aí eu fico
entre a McKay e a Collins. Tá, gosto muito da Collins também. Gosto muito. A Collins é a que teve o episódio do aborto, né? Isso, é R3, né? E a McKay é a que sim. tem a tornozeleira eletrônica, né? Perfeito. Isso. Bom background, mas eu acho que a Collins eu gosto mais. Então, é porque acho que são histórias complexas, diferentes, que elas crescem ali durante, né, a temporada. E aí são, acho que, pontos diferentes que eles conseguem abordar, que é muito legal da série, né? Porque eles trazem uma pessoa, que no caso da McKay, que tem lá a tornozeleira eletrônica, porque já teve problema com drogas, e ela conseguiu, já mais velha, tá lá, né, se formando, agora em medicina de emergência. Então é legal até o fato dela ter um background pra tratar de outros pacientes, que a gente sabe que foi uma das situações em que a Javad Fez pecou. uma bobeirinha, né? Sim. Enquanto a Collins, eu acho que ela tá num outro momento de vida que ela passa pelo processo lá do aborto espontâneo e que é bem sofrido, assim, e ela tenta se reerguer no meio do No meio do temporada. plantão, no né? meio No do negócio, plantão. assim. Imagina. No meio do plantão, mas ela parece ter um grau de maturidade ali já de um assistente mesmo, Sim, né? não. Sim. Eu até demorei, assim, pra perceber Demorei. que ela era residente, né? Eu demorei. E ela Eu é- achei, no começo eu achei que a Collins e o Rob eram dupla de plantão. Sim, exatamente. Sim. Cara, puxando um pouquinho o gancho antes da gente perguntar os personagens de todo mundo, é uma coisa que eu comecei com uma sensação eu fiquei com um pouco de raiva da série no começo, porque eu achei muito novelão. No começo, tipo assim, todo mundo tem o seu background, todo mundo tem um grande problema, um trauma e tal. Só que depois eu comecei a gostar disso, porque se a gente parar pra pensar, a série se passa inteiramente no hospital. Então não tem cena externa, não tem muito flashback, não tem momento que elas vão viver a vida fora do hospital. Então acho que é importante construir essa dramaticidade, né, dentro do hospital com um background pra todo mundo. Então eu acho que eles acertaram bastante, assim, nisso. Eu achei boa proporção, sabe? Eu achei que, assim, a quantidade de história pessoal e a maneira como ela vem à tona durante os episódios, eu achei que foi suficiente, assim, pra me dar mais curiosidade pros próximos episódios, pra ver o que mais tem por trás da história daquela pessoa, sem parecer que, caraca, tá focando muito em uma pessoa só, sabe? Então eu lembro de terminar os episódios e ter curiosidade, assim, pô, peraí, o que mais que tem por trás dessa história aí? Porque eles estão dando só o comecinho, assim. E eu acho que eles conseguem entregar uma quantidade boa, assim, de informação. Eu gostei de quase todos. E é uma série, assim, querendo ou não, ainda é uma série de televisão, né? Então tem que ter essa dramaticidade, precisa ter isso, senão seria um documentário, né? Exato, seria tipo assim, algo feito para médicos somente, né? E assim, Eu tive essa- entediados, né? Porque aí era só, deixa eu ver aí os caras atuando. né? exato. Intubação, Passando né? acesso, entubando. Bom, Nada a ver. voltando aqui pros nossos personagens favoritos, né? Eu já sei qual é o do Joca, tá? Mas eu gostaria que ele me falasse. por Pois favor. é, eu ia falar a Dana também, né? Que é a enfermeira-chefe que é incrível, né? Acho que todo mundo teve contato com alguma enfermeira-chefe Sim. que era tão boa quanto a Dana, né? Que Com isso certeza. faz total diferença na assistência, né? A maneira como ela controlava, né? Manejava os leitos e já sabia o paciente que já tinha subido. Não, Já tinha o paciente que ficava. Sabia assim, ó, você resolve isso aqui pra mim agora, porque isso aqui tem que ser resolvido agora, sabe? Eu acho que... A relação dela com o Rob, né? Funcionava muito bem no plantão, né? E que sabe as limitações dos internos, dos residentes que estão chegando ali agora, sabe como abordar, tudo aquilo, né? Quando ela anuncia a apostadoria, eu me senti mal. Eu me senti, não, você não pode sair. Esse lugar não se sustenta sem você. E eu vi um dia desse local, né? Esse lugar não tem como viver sem você, tá? Mas o segundo, é claro que eu tenho que puxar a sardinha. Nossa, o neurologista é muito resenha. Esse Não dá. insuportável. Aquele cara ali é o alívio cômico. O cara ele chega Não, ali, ó. fato não é. Mas O é. fato Ele do chega ali pra neurologista dar uma- ser o esquisito da série é de uma realidade, sabe? Você está estigmatizando uma classe, Pedro. Não. Cara, mas existe essa No vibe. TDC eu sou um dos mais normais, tá? Beleza. Quando você encontrar o Joca, pergunta a lista de top 10 filmes que ele mais gosta, tá? E aí E vê se você você acha tira que é uma a lista conclusão. normal, tá? De uma pessoa normal. Beleza, tá bom? vamos nessa. Cara, só de não ter Top Gun Maverick na lista já me preocupa, tá? Tá bom. João, sua vez, qual que é o seu favorito ou favorita? Acho que foi a Melissa King, a minha personagem favorita. Nossa, ela é muito viu? legal. Ela é muito legal. Eu acho que foi uma... Ela é R1 visitante... Acho que ela é R1, né? Ela é residente visitante, ela vem de outro local. E acho que a série conseguiu retratar a neurodivergência muito bem, assim. Porque você vê que ela tá no espectro, né? Ela tem uma irmã também que tá. E tem vários aspectos disso, mas um deles que é interessante é como isso facilita com que ela atenda um paciente que também tá no espectro, né? Muito legal, né? Que o Langdon não consegue atender, né? Isso, o E Langdon ela- não consegue, que é um residente que, do ponto de vista biomédico, é muito bom. Top, ele, né? essa parte toda ele vai muito bem.
nessa hora ele tem extrema dificuldade por não conseguir entender esse aspecto, né? E ela ensina eles sem querer, né? Só sendo ela. Essa parte é muito cara, boa. Isso é muito legal. Cara, vocês estão falando, eu vou pensar, putz, eu acho que talvez ela seja minha favorita também. Cara, e uma trivia, tá? Uma trivia, vocês sabem de quem ela é filha? Ela é filha do Walter White. Bryan Cranston. Do Bryan Cranston. Walter White. Mentira. É filha Ela é dele. filha do- ela é filha do Bryan Nepo Cranston. Baby. Durden. Por isso que ela é uma excelente atriz. Nossa, muito Cara. bom. Luquita da galera, qual é o seu... Assim, são dois, né? Eu gosto muito, aí pra mim, alívio cômico é a cirurgiã. Ela é legal, A é. Yolanda Garcia lá. Sim, pô. É muito bem Que representada. também sofre assim. um acidente com o pé furocortante, tal qual o exemplo do sofre. Pedro, né? Assim, é muito engraçado a caricatura que eles fizeram da cirurgia no PS, né? Sim. E na maioria das vezes não é assim, né? Mas ela é. Mas é a Mel também, minha personagem favorita. Né? Mel. Tem toda uma questão de ter um personagem que não é pra... Em teoria não tem o fenótipo, né? O jeito pra aquele lugar, mas ainda assim exerce de maneira muito boa, né? A prática ali. Isso é uma coisa que mostra que a gente às vezes põe limitações que a gente não deveria, né? Acha que rotular a pessoa, você não tem o jeito pra estar aqui, ela leva o jeito, sim. Pô, até agora cada um falou um Não, eu personagem. repeti com o... É verdade, desculpe. Não, Pedrão, eu... Cara, em eu crise não aqui. sei, viu, cara? Eu não sei, eu tô na dúvida também. Eu não tenho uma clara... Não consegui ter uma preferência clara assim não, sabe? Eu tô... Pô, saia A do gente- muro, Pedrão, por a favor. gente aceita se sabe? for o Rob, Pedro. Que é o sósia do Robin, né? Existe a semelhança, tá? Do Júnior, As entradas É são o- muito parecidas, É tá? o topete barra entradas? Exato, essa combinação, né? Essa combinação. Não calopsito. olhe para o meu topete para não olhar para as minhas entradas, né? Seria tipo isso, um, né? um calveludo? Quase. Quase o A gente tá calveludo. quase. Eu e ele estamos quase lá, tá bom? Pedrão, então, veredito? Cara, assim, ó, eu senti muita dor quando eu descobri o que Langdon fez, sabe? Eu senti muita tristeza, porque eu achei que ele tava numa pegada boa, eu senti um tom de parceria bom dele com o Rob, eu consegui ver nele aquele Resident que eu consigo confiar, sabe? Sim. Aquela tá. sensação que eu podia... E aí, quando ele quebrou a confiança do Rob, eu senti que ele quebrou a minha confiança também. E isso me... O tanto de dor que eu senti no momento que eu descobri, e eu também concordo que ele não dava pra ter continuado no plantão naquele momento, Sim. eu percebi que eu tava meio apegado a ele, apesar dos defeitos dele, Você sabe? gostou do humorzinho meio ácido que ele Isso, tem, né? sabe? Aquela acidez no ponto certo. Exato, Né? aquele momento assim de mini agressão que ainda tá no jogo, sabe? Com a Mini agressão. cirurgiã, rolava aquela disputazinha. Ali, Sim. então, as melhores interações são entre os dois, né? Entre os dois. O Não, eu momento de gostei alívio do cômico Langdon maior também. é ali. Cara, Não do fiquei Quer triste nessa aprofundar parte, essa né? parte dele? Vamos falar sobre isso? Eu ia falar dos dos casos agora, mas acho que a gente tá Achava que ia falando do falar Langdon. dos personagens preteridos. Pode ser Também também. é unânime, né? Todo mundo. Quem será, né? Ah, A gente, não, Santos. mas eu acho que a Santos, mas a Santos, Santos pô, tem um mano. bom background, cara. Assim, não bom, né? Não, Péssimo background, Ó, mas assim, em defesa, justifica em talvez, defesa, do né? Não. meio pro fim, ela se redime conserta. ali, Mas que no começo é irritante. Ela é insuportável. muito né? irritante. E ela ajuda o garoto da Nossa fazenda, né? Senhora, No fim. ela ajuda o farm cara. boy, cara. Pois é, ao mesmo tempo, eu não sei se não, a sensação que dá é que é forçada essa transição, sabe? Eu também achei. Eu não forçado. senti que foi suave o suficiente essa transição, porque ela é muito marcadamente, ela é demais. Ela é tipo aquele bully Pentelha, americano, pra não assim, falar, né? Pentelha, meu, ela vai lá, bulina É. todo mundo, provoca a menina. Eu pensei uns 4 palavrões, nenhum Tá. eu queria sair aqui, mas pode Tá ser bom, pentelha, entendi, pode entendi. ser pentelha, Eu tá? tive essa sensação também, tá? Ela tava demais e ficava dando apelidinho e acabou de conhecer a pessoa, já dá um apelido que Não, desmoralizante. Começa a então, puxar o saco pra ganhar vantagem. Caraca, é demais, assim. Síndrome E aí, do quando- pequeno poder. Ela E aí- querendo drenar tórax, sem indicação, umas e aí, paradas quando meio- ela começa a fazer essa... Venizona ali. No... Você começa a ver que a série tá querendo transformar ela pra dizer que rolou uma redenção dela. Eu não consegui me convencer, sabe? Eu terminei a série sem estar com a sensação de que, pô, me vendeu bem a transição dela, sabe? Tá, você acha que a jornada do herói dela não se completou, né, Pedro? Esse Exato. Tá ela bom. não foi um Wolverine, né? Tá. Tá bom, então o problema talvez não tenha sido da personagem em si, do background, mas como a série construiu ela até o final, né? Eu acho que ela poderia se redimir na segunda temporada, talvez e ficar essa como um pequeno vilão com um background ruim, mas que no final ela ia se redimir, eu também acho, tá? Então, posso trazer um ponto só? Até 2. Tá bem. Obrigada. Pesquisando pro episódio, eu vi algumas reportagens assim, e uma das jornalistas que eu li fez um
um contraponto interessante, que ela compara a doutora Santos, né, com o Langdon. E aí, o que ela traz de um diferencial é que eles têm personalidades muito parecidas. O grande ponto que talvez ela fique marcadamente muito negativa, porque ela é mulher. E talvez pela sociedade a gente também tem um ponto de a mulher não ter a ambição que ela tem. Porque ele também tem isso, esses comportamentos meio estranhos. Eu acho que ela é mais marcadamente ruim do que ele. Porque ela tá numa fase de formação diferente, ele é um cara que tecnicamente parece ser melhor do que ela, apesar de ser muito boa. Ele também já é R3, né? Exato. E ela acho que é R1. Então tem esses negócios. Mas, tá, entendi. Mas achei um ponto interessante, eu acho que não justifica 100% o comportamento dela, mas acho que talvez seja mais uma camada que a série trabalha. Tá, entendi, tá. É porque existe um ponto de que ela se coloca numa rivalidade com o Whittaker e com a outra interna, que se mostram muito inocentes, né? Eles chegam assim, meu Deus, o que está acontecendo? E as primeiras cenas dela é ela pegando no pé dos dois. Exato. Então, elas se colocam ela num papel de vilã no momento que rivaliza com duas pessoas muito inocentes, que aí se pegam ranço. Começa a oprimir os oprimidos ali, né? Talvez isso gere esse ranço. No começo ali, né? Tem uma coisa que acontece com ela que é muito marcante, assim, né? Que é aquele momento em que você quer mostrar que você sabe, e aí você quer ter mais, não quer encher o saco do preceptor, mas aí ela toma uma atitude sem compartilhar e acaba causando um evento adverso, né? Acho que todo mundo já passou por esse momento, assim, qual é o grau de autonomia em que eu tô nesse momento, né? Ela acaba fazendo VNI no paciente tá com pneumotórax, piora o pneumotórax, né? É esse caso. Então, acho que é esse momento interessante da série. Agora, mas o que você falou aí, o Langdon, né? Ele realmente, assim, ele é bem maturo pro estágio que ele tá, né, da formação. Aí você compara ele com a Collins, é isso, né? Não tem dúvida que ele é residente. A maneira como ela dá dúvida se não é assistente. Exatamente. Né? A maneira como o Langdon lida com a Santos. É ridículo, né? Todo mundo aqui já trabalhou com uma pessoa problemática, né? Todo mundo aqui já trabalhou e sabe que, cara, você não pode ir pro confronto inicialmente, você não pode ir pro confronto direto, porque o plantão tá acontecendo. Então existe maneiras de se lidar com uma pessoa problemática e o Langdon lida muito mal, né? Será que a gente consegue fazer aqui um pequeno prêmio, né? Momento Vapod aqui, mas o prêmio do melhor profissional médico. Traz esse ali. momento Vapod pra cá. Será Melhor que a gente profissional consegue, médico? em conjunto aqui, eleger aqui o melhor? Sem ser o Rob, que... Vamos falar dos residentes internos, pode ser? O melhor, assim, pra vocês. É difícil. Pra nós Pra mim é aqui. Melissa King. Pois é. Cara, eu acho que Collins... Fico entre Collins e King. Tá? Collins e King, né? Grande... Parece nome de, sei lá, jogo de basquete, né? Assim, dois times da NBA, né? Collins versus... Você inverte, é o King's College, né? King's College. Cara, Caraca, eu vou de Collins. Pedro, Collins ou King? Pô, no Collins não é roubar, não, né? Tipo Rob, não. Tenho Não. a sensação de que é porque é uma pessoa que... Qual é o defeito da Collins, só pra eu entender, assim? Qual é o ponto negativo da Collins? Eu acho que nenhum. Nenhum. Ela nenhum. Pois é. Assim, Ela parece muito mesmo com o Robbie, porque ela também tem inicialmente um posicionamento meio passivo-agressivo com a Samira, e aí depois ela volta atrás e também elogia. Tem a sensação a de que- diferença dela com o Rob, que a série marca, é que ele tem uma, digamos assim, flexibilidade moral, né? Que ela já não é... E ela não tem tanto, né? Eles Aquela cena do abortamento, né? Exatamente, do abortamento, né? Mas ela parece carregar menos problemas do que o Rob, né? O Rob parece ter mais conflitos pessoais, assim, apesar de que ela tem um grande que é a questão da concepção, né? Mas essa diferença moral, ética dos dois nem marca como uma qualidade ou defeito de nenhum dos dois, né? Quase como se fosse só por características diferentes, Sim, talvez, sim. né? Tá. Mas eu roubar, tenho a né? impressão Mas de que a ela- Collins é roubar. É mas isso, assim, ela- sabe? Collins ali, se a gente não considerar a Melissa King? Sim, Tá bom, sim. então beleza. Talvez. Porque a Melissa, aproveitando o gancho, assim, eu tenho a sensação de que ela começa a série, assim, um pouco... Talvez, eu falei, cara, sério que ela é residência de emergência? Achei ela pouco curiosa, talvez, sabe? Sim. Talvez meio que se encaixando, mas na metade pra frente eu senti ela muito entregue já. Sim. Aí eu falei, opa, peraí, agora eu tô sentindo aqui Talvez- uma pessoa a fim de dar... No começo, assim, talvez um pouco de tempo de tela, talvez, né? Talvez por ela ser uma outsider, né? Tá vindo de outro hospital, Exato, do hospital pode dos ser. veteranos, então ela tá chegando ali agora, não sei. Pô, essa é a né? regra, né? Tu vai fazer um estágio fora, tu tem que chegar na maciota, Você vem, né? chega humilde, É, chega essa tranquilinho, humildade, tu não humildade. chega pedindo pra Cara, sentar na Eu gosto muito de uma
cena dela que ela vai pra fora, assim, ela fala, você é... Eu não lembro as palavras que ela usa, mas, tipo, você é top, é especial, não Se é... Eu gosto, reafirmando, se é bom. afirmando, assim, às vezes eu faço isso, eu vou ao banheiro, não, você é top. Faz a pose, Pose no poder, né? faz a pose do super-homem. Pose no poder, Ele né? vai no banheiro lá. Não acredito nisso. Você é top. Você é o Essa rei do lesão renal Shiley. aguda não vai te vencer, Não né? vai te vencer, Você né? vai Você conseguir estudou, passar esse Shiley. Você vai exato. pulsar sim, né? Tenha coragem, homem. Tá bom. Cara, e aí já entrando agora nos casos, né? Qual caso mais marcou vocês? Qual caso vocês mais gostaram? O que vocês acharam que tipo, foi melhor retratado ou até pior retratado? Vamos começar do melhor, né? Qual caso que mais marcou vocês? Primeiro, vai, quem quer falar? Eu acho que um caso que eu gostei muito foi o da influencer lá, da intoxicação pela maquiagem. Bom demais esse Eu caso. achei Intoxicação bem... por mercúrio, por né? Mercúrio, exato. Bom caso. Saturnismo ali no... Eu Não, achei não, aquele- saturnismo não. Não, a gente teve essa discussão. É, já. exato. Não é. Não, não é hidragenismo, Não, também não não. é hidragenismo. Intoxicação por mercúrio, vai galera, larga de ser Esquecemos. pentelho, né? Gostei. Não, é mercurismo. Mercurismo. Mesmo. Aí, o que é astrologia, o que é doença, né? Tá, bom caso, né? Ela chega intoxicada por produtos de procedência duvidosa, né? Eles fazem uma coisa que eu, nefrologista, não conhecia o nome técnico, que é um mineralograma. Já ouviram isso? Mineralograma? Não Eles conheço. pedem um mineralograma pra detectar chumbo, mercúrio, etc. Eu conheço cristalografia, né? Que você manda pedra lá pra um tem geólogo nada a analisar, ver, né? Não, Mas- você falou só duas palavras complexas que não tem relação. Não, peraí. eu Mineralograma conheço. e cristalografia, pô. São, pô, é quase uma geografia. Tá ali na né? geologia, né? Tá ali, pô. O mineralograma é Pedologia. como Tá. se fosse o toxicológico, só que pra detectar metais pesados, Metais pesados. Exato. Cara, eu Que contei deve sair isso, rápido isso eu aí, contei né? isso Deve- pra uma interna lá onde eu trabalho, e ela disse que na cidade que ela mora, que é uma cidade industrial, eu esqueci o nome agora, e eles têm esse exame de fácil acesso, assim, pra intoxicação. Acho que é por chumbo, que ela me contou. Perde barreira, a mineradora deve ter mesmo. Eu né? acho que Porque sim. é Então, relevante. aparentemente, não é uma coisa tão estranha assim. E só rapidão sobre esse caso, é um momento também de conflito entre o Rob e a Samira, né? Sim. Porque ele quer despachar logo e ela não acha que tem alguma coisa estranha e de fato tem, né? Quem de vocês Esse caso despacharia? Top. Não, sabe o que é? Também tem uma parada que é o paciente psiquiátrico no pronto-socorro. Ah, e a verdade, vulnerabilidade pô. desses Esse pacientes. caso é muito top. Ó, caso de ontem, juro por Deus. Era catatonia. Passou assim, uma catatonia lá. E aí, beleza, legal, né? Catatonia, paciente... CPK. Não, é bem pior. Que era... esquizofrenia, parou de tomar medicamento 3 semanas, começou com delírio persecutório e aí ficou catatônica da noite pro dia. Uhum. Aí, legal. Aí vai ver lá, tinha uma toma de tórax. Alguém pediu uma toma de tórax, não pediu uma toma de crânio. Assim, não vou nem questionar muito os critérios, mas eu falei, pô, o cara pediu tórax, a gente vai pedir crânio também agora, né? Não dá pra mandar pra PQ assim. E era apenas um hemoventrículo e um HSA Fischer 4, apenas, Caramba. né? E o cara lá. Então, assim, de novo, ninguém fez o exame neurológico correto, sabe? Assim, e o paciente ficou lá cozinhando no pronto-socorro horas e horas, mostrando de novo, né? Que é um rótulo muito ruim, né? E é uma população que é mal... de uma maneira, assim, genérica falando, mas É mais tem um- suscetível a ter pior assistência. né? A gente vê Exatamente. isso também com aquela paciente com anemia falciforme, né? Ela já começa estigmatizada ali desde o início do tratamento, então realmente é uma coisa importante que a série traz. Agora sim, João? O caso que eu mais gostei foi da picada de Viúva Negra. Esse também é roubado. caso é muito legal. abdominal. É muito legal. Que assim, parece muito um caso de peritonite, né? E tudo. E a mãe, ainda tem o contexto da mãe dela, da Javad. E ela tá achando que tem algo estranho. E a paciente fala. E aí a importância da história, né? Como ela fala assim: não, tudo começou depois que uma farpa entrou no meu pé. E aí é muito estranho, né? Como é que ela sabe exatamente o momento e aí a chave do diagnóstico tá aí. Esse caso é muito top. Latrodectus, sim. Esse é o nome da É isso viúva aí. negra aí. Pô, acidente por latrodectus que tem no Brasil, Tem tá? no Brasil? Tem no Brasil, Tem, sim. né? Tem no Brasil. Grande concorrente ali do acidente por aranha é marrom, né? Loxoscelismo. Existiu esse debate No no nosso- vídeo do YouTube. TDC Reage, veja lá, e já o comentou que era isso. mais mortal, né? A picada da viúva negra ou da Ou da armadeira, da né? armadeira, Marrom né? também, velho. Aí fica E a o seu, dúvida. Luca? Qual o seu favorito? Quase uma batalha Pokémon aqui, É, né? né? Tipo assim. Como é? Foneutria, Aí né? esse- Foneutria, eu escolho você, né? Tinha que comprar o super trunfo, né? Peçonha, né? E ver ali qual que pontua mais. E tu, Pedrão? Vou pular o Luca aqui que ele tá indeciso ainda. Qual que é o seu?
Cara, o meu caso é muito simples, tá? Mas me marcou porque eu tinha aprendido sobre isso fazia uma semana, 2 talvez. Qual? Que é quando chega criança, bebê chorando. E aí examina, não acha nada, a forte. pessoa já pensa em coletar exame, e aí quando tira a meia, tem o dedo tá sendo estrangulado, tá fazendo um garrotinho cabelo, né? do dedo. E é um negócio que eu tô com... meu filho fez 1 ano agora, Tá. e quando eu tava assistindo a série, assim, a minha esposa pediatra já tinha me falado já que, olha, sempre dá uma olhada na parte interna das meias, que às vezes tem um fiapo que pode enrolar no Legal. dedo. E ela já tinha me alertado. Às vezes o fio de cabelo dela a gente via assim meio que perdido. Ela falou, ó, esse fio pode enrolar O seu não. e estrangular. O meu não, porque o meu é muito curto. Quase indo embora. Mas o dela, que é mais longo, ela falou, ó, esse fio aqui, ó, um dia pode ser, tem que ficar esperto que pode enrolar no dedo dele e fazer estrangulamento. E isso me aterrorizou, que é um negócio que eu não tinha ideia que podia Loucura, acontecer. não sabia Tá? também. É o não. nosso pai, Ela né? tinha me falado antes de acontecer. E quando acontece no episódio, eu quase apontei pra cá. Viu? Acontece mesmo. Aqui, ó. Tá? Então esse caso me marcou. Tá. Jô? Esse caso me lembra você. Qual? Lá O vem. caso da intoxicação por MDMA. Pô, por quê? Por que você se Me lembra dá de... mais água. Pô, esse aí foi um acrônimo que eu criei, galera. Pra lembrar de intoxicação pra MDMA. Me dá mais água. Exato. E aí chega a menina lá da festa, o que eu acho que é legal é que eles deixam claro, acho que é a manifestação, tipo, evolução clínica de complicação. E aí é legal porque, assim, tá tendo muito mais casos atualmente, chega no pronto-socorro. E eu acho que você ficou tão empolgado, Jonatas, quando você tava falando desse caso. Eu fiquei empolgado. Que eu acho assim, esse caso realmente é legal. Mas só me explica, o acrônimo é só pra lembrar que dá sede, é isso? É. Ou tem mais algum segredo dentro do acrônimo? É pra pode dar entender que o problema vai ser a hiponatremia. Mas pode fazer a hiponatremia. hídrica, né? Eu sou nefro, cara. Eu Entendi. tenho que pensar em água, né, cara? Caramba. Mas é legal. Água e seus variantes, né? E os seus Exato. variantes. E- Polidipsia, Isso. poliúria. E no episódio, eles fazem todo o manejo lá da hipertermia, que é, tipo assim, super difícil, que a gente não consegue Não. ter a mesma estrutura aqui. Eles sacam uma banheira. Exato. Não, Com mas, gelo. Aí É o meio paralelo. Como seria aqui? Vamos lá. Uma caixa nada. d'água, né? Uma caixa d'água, vai no Não. posto de gasolina, um monte de... Azul, aquela caixa azul. redonda? É, essa um mesmo. tanquinho improvisado. Cara, igual não, acho que seria um saco, uma lona, né? A gente botaria assim, talvez. acho que né? sim. Uma Acho que lona. é mais isso aqui, mais fácil. Será? O que... Meu, Tipo assim, uma lona é um saco de gelo por cima. Cara, Ou 4 ou 5 bacia, né? Coloca a bunda numa, o braço, perna, talvez, perna, assim. talvez. Ou soro gelado por cima apenas, é uma cobertura assim de soro o gelado. problema é onde você vai Acho que você- conseguir. acho que Aí você chegou- chegamos lá, né? acho Onde que você vai chegou, conseguir só o isso soro que a gente ia gelado? fazer. Não tem. É. Luca, o seu? Então, fala o seu primeiro. Cara, ele não pensou em nenhum ainda. Cara, Não, tem muito legal, o meu pô. caso favorito foi o caso do corredor, acho que é do primeiro episódio, talvez, que chega com rabdomiólise. Você não diga. É, ele chega com tudo, né? Rabdomiólise, hipercalemia, depois ele faz um tamponamento urêmico, forçado. mas Agudo. faz. Agudo. Forçado até onde não dá mais. Caraca, Mas eu gostei do caso, depois ele tem uma parada e tal. Então é um caso que abordou bastante coisa além da nefrologia, uma doença complexa que é a rabdomiólise. Gostei. Você? Cara, o meu é clichê, mas é o caso do paciente que chega com a dor epigástrica. É, eu sabia Ele que você é- fala isso. Putz, eu Ele sabia. é avaliado, ele faz tudo Alguém certo. acha que é só um quadro É, gastrointestinal? olhando ali, eu falei, mas vai dar ruim, né? Vai a um, quero ver. Aí pronto, e aí ele era um infarto, e assim. Não, quando a enfermeira fala assim, ó, não quer fazer um eletro não, e o Whittaker faz meio que, tá bom, faz claramente Claro. vai parar. Era Se deixa. tem um caso que vai parar agora, vai ser esse aqui, que é pro Whittaker lembrar que toda vez que ele vê um quadro de dor epigástrica num paciente com fator de risco, tem que pensar em infarto. Não, e ainda cria um vínculo emocional, né? Sim, ele vai é. lá, faz amizade com o cara, é tudo pra... Pô, ele levou a esposa para jantar no seu aniversário, ele fala isso pra ela. É. Ele fica com isso na cabeça, coitado. Bom, mas aí dentro ainda dos casos... Pode falar, João, diga É aí. dentro dos casos que você ia falar, né? É que todos esses casos foram, assim, meio que biomédicos, né? Mas eu acho que o caso que eu já vi mais residente sofrendo é aquele caso de um paciente que tem uma síndrome demencial e tá com intercorrência e a gente tem a dúvida do quanto a terapia de suporte, né, vai ajudar o paciente ou não. Tem exatamente esse caso, né? Um paciente idoso com síndrome demencial, tem um conflito entre os filhos, Já né? tem diretivas, né? Tem ele, né? diretivas e tudo. E esse é um caso que causa muito gatilho no Rob, por uma série de questões, né? Eu já vi muitas vezes os residentes sofrendo com um caso assim, causa realmente angústia na equipe, né? Acho que esse é um caso que pra mim marcou bastante da série. Sim, né? E muito bem conduzido, inclusive. É o caso, é assim, acho que aprofundando mais esse caso, né? O Rob intuba o paciente, sabendo que não vai dar certo. Uhum.
E aí ele meio que tá provando pra família com a intubação do paciente que não vai dar certo. Ali eu fiquei com uma sensação assim, caraca, parece que teria um jeito melhor dele lidar com isso, sabe? Foi um momento que eu falei assim, cara, será que é esse o jeito de você explicar pra família que não vai dar certo, que não vai dar certo, né? É expor ao paciente a um sofrimento ali eu fiquei, será que eles fazem assim lá? Quem brilha nesse caso não é só o Robin. Assistente social. Novamente, não, Chiara. eu até acho que o Rob não brilha nesse caso. Não brilha, ele não brilha. Exato. Ele tenta dar um tempo, né, pra família. Mas eu sinto que foi muito assim, ó, ele tem aqui, eu não entubaria, mas vê aí, então eu já volto. E aí a família fica na dúvida, ele fala assim, então tá, então eu vou entubar. Intuba. Boa, a impressão que dá é que dava pra... Mas é um momento em que o luto mal resolvido dele começa a interferir na condução dos casos. Assim como no caso da morte encefálica também, né? Que ele demora ali pra conseguir falar, dar o ultimato pra família. Ele vai, faz uma cintilografia. Você não achou que ele enrolou? Foi o contrário. Ele deu o tempo que a família precisava do jeito certo. Eu também achei. Eu achei que aí ele fez ele deu mais tempo, mas de uma maneira boa. Uma coisa interessante. Ele foi esgotando, tipo, tudo que tinha pra provar pra eles, enquanto eles estavam tolerando, aceitando, né, essa informação digerindo, né? Uma coisa interessante sobre morte encefálica, até as diferenças, né, porque lá nos Estados Unidos não é obrigatório um exame de imagem ali comprovatório, né, da morte encefálica, como é obrigatório aqui no Brasil, né. Por isso que talvez a impressão que eu tive foi que ele deu uma enroladinha, que não precisava fazer ou não e tal. Pareceu que ele fez uma coisa a mais, que pra gente é meio básico, mas pra eles é lá mais. Mas eu concordo, Luca, eu tenho a impressão de que esse caso ele conduziu melhor, assim, em termos... ele conduziu a família melhor pro cenário, e o outro tem a sensação de que rolou um sofrimento excessivo pro paciente pra família poder entender, sabe? E faltou, sei lá, eu achei ele meio passivo, né? Assim... isso, um pouco assim, se vocês querem, então... não, acho que agora eles se envolveram tanto em tantas outras coisas, ele vai lá e quebra o pau com a família do menino. Né? Da vacina lá, do sarampo, não sei o quê, e nesse aí ele não comprou a briga, eu fiquei meio incomodado. Um paciente com diretiva ainda, né? Com diretiva, E ainda agora dentro dos casos também, a gente viu muito procedimento maluco, né? Assim, muita coisa doida, né, e tal. O que vocês acharam, assim, vocês gostariam de saber fazer na vida real? Já falo aqui, ó, a redução lá da luxação do quadril. Isso eu ia falar essa. Eu ia falar essa, tá? Boa, eu ia falar essa. Eu acho essa. Se tem uma coisa que eu, Pedro, gostaria de saber mais... É reduzir coisas. Reduzir coisas. Exatamente. Às vezes, assim, parece que é uma coisa tão... Básica, você consegue né? básica e que você consegue resolver na hora, assim, sabe? E parece uma coisa que se alguém pega pra te ensinar, num dia você consegue pegar bem o jeito, sabe? Sim. Porque a técnica parece ser bem estabelecida, né? Exato. Ao mesmo tempo é tão distante de mim, né? Às vezes eu tô falando bobagem. Não, mas e do jeito que é retratado lá, você fica até meio incomodado. Eu fiquei incomodado, falei, pô, bicho, isso é uma parada meio básica, né? Era pensando uma coisa que um médico qualquer um, sabe? Assim... Isso. Eu como... Porque assim, eu não vou aprender isso na clínica médica, né? Esse é o problema. Então, era pra uma coisa que se é pra aprender na faculdade. Né? Exato. Era pra eu ter aprendido na faculdade e eu saí com a sensação de que eu não aprendi isso na faculdade, a reduzir coisas. E a sensação que eu tenho é que é básico. Eu devia saber, sabe? Ombro, pelo menos, né? Acho que é uma... Ombro, acho que é o mais. Comum, é o mais, né? Pois é. Esse aí foi o que eu... Agora, aquele da embolia gasosa... Eu sei que é loucura, né? É um relato de caso da Coreia, até fala, né? Pô, mas é porque você fazer aquilo ali... É você tirar a doença com a mão, né, pô? Como é que era isso mesmo, João? Foi um paciente que teve uma embolia gasosa, eu acho que foi uma fratura. E eu não sei, era alguma coisa que entrou ar de fora, assim, sabe? E aí eles deixam o paciente ter Delenburg... E aí o maluco vai lá e mete o central lá no átrio. Lá no átrio, aspira e vem a bolha e o cara sai do choque. Nossa, aí é loucura. Caraca, aí é loucura. Parabéns aí por... Outra coisa também loucura é aquela drenagem do hematoma retroocular, né? Sim. Lá. Cantoplastia, quase, esse caso conversando com o Joca. É cantotomia. Não, cantotomia, desculpa. Cantoplastia de unha encravada. Mas esse caso, eu tava conversando com o Joca, né? E o Joca assim, isso é a maior mentira que tem. Cara, aí eu achei o artigo que quando o emergencista consegue fazer isso, a taxa de perda visual é menor. Então, de fato, é uma habilidade que o emergencista idealmente tem que saber fazer, apesar de ser bizarro, né? O paciente com hematoma retroocular
E aí ele percebe que tá rolando isso e consegue fazer um alívio da pressão ali, né? Só contextualizando, é aquele que é um menino que é jogador de beisebol, né? Toma uma bolada no olho, né? Isso, e aí... O pai tá desesperado porque é aquilo, né? Não, e a loucura é que eles fazem um procedimento que alivia a pressão, que drena um pouco desse hematoma, sem avaliação de oftalmo e sem uma tomografia. Então é tudo na avaliação clínica, de imediato faz, né? Isso aí é loucura. Não, Faz uma tonometria, né? Exato, eles têm o aparelho, né? E o seu, Jô, tem algum? Eu concordo com todos esses, mas eu acho que no momento, assim, que falaram que vinha as pessoas que estavam lá no festival e que eles iam se organizar para atender múltiplas vítimas, eu fiquei assim, caramba, se eu tivesse nesse plantão, acho que eu não estaria pronto para isso. Eu gostaria de ser uma pessoa organizada. Eu não estaria a pronto. organização, Johnny. O momento que eles disparam e aí começa a vir os baús. Aqui, gente, a partir de agora, essa sala é a nossa nova farmácia, porque não vai dar tempo de esperar a farmácia central trazer os medicamentos. Cara, e aí, ó, você vai ficar responsável por isso. Esse treinamento, Johnny, eu queria um dia fazer parte disso. Exato! Me deixa ser só o mínimo desse treinamento, Exato. sabe? A organização do banco de sangue, nossa. Animal, maluco. cara. E tem curso pela OMS, tá? O OMS dá um curso aí de organização e de acidente de você pode múltiplas se inscrever. múltiplas Mas, vítimas. Todos mas nós o agora. correto, quando você tá numa instituição, né, já trabalhei em instituição que me fez esse treinamento. Olha, se você não tiver de plantão e tiver um incidente com múltiplas vítimas, você vai ser contactado e vai acontecer a fato A, B, C e D. Você tem que ir pra tal canto, o ideal é ter, né? E você, Jonas, qual foi o seu caso preferido? Cara, o caso eu já falei, né? No caso, o procedimento, né? É, o procedimento, isso. Cara, o meu procedimento favorito é daquele médico, esqueci o nome dele, é Jack? Jack, Que é meio sim. militarzão. A gente nem falou desse personagem, tá? Ele é Eu muito gosto bom. dele. O Samuzeiro raiz. Polêmico. Esse aí, ele irmão. seria no Brasil um grande samuzeiro. O né? Abbott, né? O- Jack Abbott, né? Jack Abbott. Cara, e ele tem É um o paciente que cachorro, chega... velho. É no acidente de múltiplas vítimas, a gente vai falar um pouquinho melhor depois, porque esse momento tá recheado de procedimentos interessantes, vamos usar essa palavra, né? Controversos, talvez. Pitorescos. Mas um desses pitorescos que eu gostei muito é quando ele pega uma sonda de Foley e aí ele coloca dentro num paciente que tá com trauma penetrante no pescoço, que levou um tiro. E aí ele usa a sonda de Foley, insufla, que é a sonda do catéter vesical de demora, né? Ele insufla o balonete ali da sonda pra comprimir a carótida do paciente. Vocês lembram disso aí? É muito rápido. Se você piscar, você perdeu. Vocês sabem por que ele gosta, né? Porque tem Porque essa sonda aí. uma sonda. A Meu sonda. Deus. Que vai no aparelho urinário. Se ele Isso. fizesse um procedimento que envolvesse a sonda e um Shiley, né? Perfeito. O meu maior sonho. Dialisasse Seria o maior- hematoma, nossa. Cara, Exato, seria o meu perfeito. maior sonho, cara. Bom, Mas esse é aquele médico que no começo da série, ele tá querendo se ele tá querendo, né? É. Ele tá tipo assim, gente, será que eu pulo desse prédio ou não, né? De tão ruim que foi o plantão, E né? aí o pior é o argumento do Rob é assim, você não vai me pular no meu plantão, né? Que é um belo é argumento. um bom argumento, cara. é um bom E argumento. ele deixa uma carta, né? Com a pessoa morre no plantão dele, só que não vai dar tempo dele ficar pros familiares chegarem. O policial, né? Mas ele deixa uma carta, coisa isso é muito assim. legal. Isso foi muito massa. Isso foi Pô, muito massa. ninguém Bem gostou top. do caso do que sai a barata do ouvido lá. Não. Eu acho que é muito trivial. Meu caso né? favorito. Meu caso. Mas é fácil de resolver. né? Deu polêmica esse aí lá no Reage, né? Porque vocês comentam, só que não mostra barato no reais, né? Aí só fica no lúdico, né? Polemizou. E falando em procedimento, Jonas, tem também aquele momento apelou, né? Que é o momento do procedimento ali que a gente fica, não, isso aí não é real. Isso aí não acontece todo dia, pelo menos. Cara, né? tem muito momento apelou. Eu vou citar um aqui, já, de cara. Com Manda. quem? Adivinha quem? Quem é o profissional? Santos. Não. Não? Dr. Jack. Nosso Ah, Dr. Jack, né, mano. cara? A hora que ele tá fazendo um procedimento ali no meio do acidente de múltiplas vítimas e, ao mesmo tempo, está doando sangue, né? Aí, peraí, Calma né, aí. cara? Calma. Calma aí, galera. Se vocês acharem isso massa, é loucura, tá? Muito massa, muito Pedro, massa. Pedro, massa. você já doou sangue? Confia no lúdico. Confia no lúdico. Só o conceito é muito massa. Nossa. Tu imagina tu contando essa história. Tá, quando eu estava dando sangue ao mesmo tempo. Pô, muito massa. Vamos, Valeu, vamos loucura. refletir aqui. Você já doou sangue, certo? Já. Você sai, depois que você doou sangue, você sai bem? Depois não, mas durante. Não. Essa é a discussão, Cara, né? você é um dos Durante- melhores médicos, mais experientes. Durante, você ainda talvez consiga fazer algumas coisas, entendeu? Não, Essa é a não, parte mano, top. ali é muito claro, é todos os internos.
pessoal, fila pra doar, vai lá, já come e Não, pô, agora tem deixa que pegar aqui. os familiares ali, a imprensa, Não. né? Pede o repórter que tá lá pra doar, pô. O cara que... um dos mais experientes ali vai doar sangue no meio. Se ele desmaia, acabou, ali, né? ali foi Acabou. paia, Quem né? que vai fazer a sonda de Sim, Foley no é. acesso? No Quem vai no- aspirar o gás do ventrículo Do direito? ventrículo. Pô, É, quem vai isso sacar aí. um kit de crico, assim, de repente, né? Só pode ser ele, pô. Não, pô. Tá, e o de vocês, qual é? Fala aí. Cara, tem o absurdo também da intubação tátil. Ali é fogo, né? É complicado. Nossa. Mas Porque é também é no descrito, acidente. pô, Não, é mas se é descrito. porque é Artigo de descrito, lobotomia com quebrador de gelo também é descrito. pô, mas não vamos fazer, né? 1984, No não. meio do mato, você usa até uma calçadeira de sapato, como um laringoscópio ali. Agora, Mas tátil é loucura, Não, pô, não dá. Você vai... Não, assim, existe uma diferença entre o que é descrito e o que é descrito há muito tempo atrás, né? Pô, o negócio é de 1984, não, antigo, né? o que é loucura é a trepanação ali, né? Você Ali não não sabe dá. nem de que lado De tá, que lado tá? pô. Exatamente, que a gente vê um paciente lá que tem um Mas trauma, ele né? percutiu o crânio, né? tá. Porque é oco, Ah, né? viu, Joca? Mas Agora... como é que é o Agora caso? vai, Como é que é o Dependendo da caso? pessoa. Que o caso é um paciente que teve um trauma e teve uma história clássica aí do hematoma epidural, que ele teve um intervalo lúcido, né? Então ele teve um rebaixamento inicial, depois voltou à consciência, depois voltou a ter um rebaixamento. Até aí tudo bacana. E isso aí é clássico aí do hematoma Tão epidural. clássico que os internos reconhecem aquilo ali, assim, Exato. hematoma. Exatamente. E aí, a ideia genial é fazer uma trepanação com a furadeira. Acho que é a furadeira que eles usam para o intraósseo, não é isso? Isso. É. E aí ela pega ali o lado, baseado na clínica, só que a gente sabe que não é tão localizatório assim, né? A hemiparesia que pode surgir no hematoma epidural pode ser contralateral, pela lesão compressiva ali direto do hemisfério, ou pode ser do mesmo lado, pela ali a impressão na tenda do cerebelo, né? Que é o famoso sinal de Kernohan, né? E aí, famosíssimo, né? Famoso, hein, galera? Ou seja, você não tem certeza de que lado tá, né? E aí ela vai lá e mete a furadeira na cabeça do cara e fala, não, eu tenho relato de caso sobre isso. Beleza. e é um Você já coroa- trabalhou com porcentagens menores que 50%, tá? Sim. Ela 50% de chance de certo. Exatamente. Você já trabalhou com porcentagens menores e E- ficou tranquilo, E é um tá? coroa mó comédia, o personagem, né? Meu pai de amor, assim. Ganhou uma broca na cabeça, velho. Mas é legal porque esse momento é um absurdo. Quem é médico vê, acha um absurdo e ela cita um artigo. Parece que ela tá citando um artigo pra gente, né? É. Parece que ela tá assim, ó, antes de você reclamar da série, existe Tem, um tá? artigo Existe. chamado isso. Parece que ela falou pra gente isso. Cara, e Com o pior- certeza foi o pessoal lá da produção que foi revisar e eles disseram, não, tem que falar isso aqui, senão ninguém vai acreditar. Ninguém vai Cara, acreditar. eu tive a impressão que eles estavam fazendo alguma espécie de bingo da intubação também, durante essa série, é, sabe né? assim? Tipo assim, Gabaritou tudo. Quais são as formas Não, mais... Faltou... Foi quando aconteceu a tarde, eu falei assim, beleza, aqui eles claramente quiseram Não. preencher todos os Não, espaços. porque assim, começa com uma intubação normal, né? Até da anemia falciforme, né? Acho que com vídeo laringo, beleza. Acho que tem Programado, Buji também, tudo programado, tudo bonitinho. bonitinho. Aí tem crico, né? Tem... Retrógrada. Aí começou. Aí começou. É, Começou pela retrógrada, aí depois vem intubação com bolha, né? Bubble, né? bubble, Intubation, intubation. que tem descrição. Mas beleza, né? isso aí até vai, né? assim. até já. Inclusive, bom momento de interação com o anestesista, né? Cara, é uma cutucada Ah, deselegante, mas né? Com a classe. que né? o anestesista pergunta, né, Reduz assim, os caras como no meio se do- os moleques não soubessem entubar, né? No Pelo meio amor de do Deus. acidente de múltiplas vítimas, o anestesista pergunta se o paciente tá em jejum, né? Não, você acha que o cara não sabe? Isso aí, claramente, a curadoria é só de emergencista, É. querendo Quis dar uma cutucar o cutucada. anestésico. Cutucar Com o certeza. anestésia, assim. Cara, mas falando em curadoria, né, assim, não, eu acho que a gente deu até uma fake news, tá, Luca, lá no TDC Reage, porque a gente achou que a curadoria era feita pelo pessoal do InRap, né, mas eles não necessariamente participaram da curadoria da série, tá, mas eles são citados na série, tá? Então, eles falam do podcast na hora do... O Langdon fala disso, né? Na hora que eles vão passar o acesso na subclávia supraclavicular, né? O MRAP que é um serviço também de atualização, né, em emergência. E eles têm um site que tem vídeos, podcasts, todo em inglês. E no Brasil tem? Existe um serviço, mas aí não é só de emergência, tá? Envolve a clínica médica inteira, que é o Como um guia todo, TDC, né? Mas beleza. Então seria algo Mas- análogo que se a série Sob Pressão tivesse citado o TDC em algum episódio.
É isso, né? Isso. Seria bem análogo. Alô, Rede Globo. Tirando o fato de que o Rap tá desde a década de 90 produzindo conteúdo, mas é tipo isso. Então, é como se daqui a 20 anos alguém comentasse... A 20ª temporada de Sob Pressão, né? Alguém Pronto. drenando um tórax fala, aprendi no TDC. É tipo isso. Tá É bom. muito Aí ser pai, forçado. né? Dificilmente vai ter aprendido. Um dos momentos mais forçados desse episódio aqui, mas é isso, Jonathan, é isso, tá? Cara, esse momento gerou polêmica, tá? Entre eu e o Luca ali. Eu não sei se eu concordei 100% com aquele acesso subclave ali naquele momento. Subclave, supraclavicular. Supraclavicular, ele durante a parada, né? Falou que ele fala que é o único ponto. Ele Aprendi fala no que é o único podcast. ponto, né? Aprendi no Único podcast. É, não. Achei meio forçado Aprender também. acesso no podcast também é Aprendi complicado. acesso no podcast. Bom, e aí agora chegou o momento de a gente falar dos últimos episódios, que são basicamente falando lá da abordagem de acidente com múltiplas vítimas, né? Pra começar, alguém aqui já viveu uma situação de acidente de múltiplas vítimas? Não. Essa é a hora eu que o sou- emergencista brilha mesmo, né? Essa é a principal questão envolvendo a medicina de emergência puramente, né? Ali na... Eu sou formado na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Onde teve o acidente com a Boate Kiss, tá? Mas eu tava na faculdade, só que eu tava no 7º semestre, tá? Tá. Então, aí, eu lembro que eu e meus amigos, a gente se reuniu, tá? E aí a gente até chegou a entrar em contato com o hospital, assim, pra ver se a gente poderia ajudar em alguma coisa. E aí, a conclusão é que alunos do 7º semestre vão mais atrapalhar do que ajudar, né? Pensando na movimentação do hospital e tal. Então a gente acabou indo ajudar em outro setor, né? Que foi no setor de ajuda da família, tá? Da onde a família tava tentando se encontrar e tal. A gente foi pra esse local pra ver se a gente conseguiria ajudar alguma coisa. Dá um apoio ali, né? Exato. Mas esse foi o máximo, mais próximo que eu tive. Mas, de fato, não cheguei a viver o momento como médico, né? O mais próximo que eu vivi foi uma van cheia de turista. Eu fiz faculdade na Federal de Alagoas, né? Então é uma cidade turística. E aí uma van trombou, acho que em um poste, alguma coisa assim, eu não me lembro. E era uma van cheia de turistas de outro país. Então acho que a maioria era europeu. Então tinha galera da França, Espanha. Então virou uma torre de Babel ali no Você gastou seu pronto-socorro, francês né? lá. Não, gastei apenas meu inglês, né? Mas não chegou a ser, sei lá, quantas vítimas? 20 vítimas, assim, Nossa, no máximo, bastante. né? Bastante, bastante. Não, É, não, mas assim, despreza, não. das 20, sei lá, 15 era ficha verde, sabe? Mas tudo Tudo bem. bem, tudo bem. Assim como na série também teve muito caso ficha verde que eles mas ignoraram. foi o máximo, assim, que eu vivi, tá? Seria graduado aí com uma graduação 1, talvez? Eu acho que o mais próximo que eu vivi foi recentemente, há alguns anos, teve um pisoteamento lá em Paraisópolis, depois de um baile funk, não sei se vocês lembram disso, 2019, 2020. E eu trabalhava numa unidade que era mais próxima de lá, então muitas vítimas foram levadas para o hospital de referência da região. Só que eu estava na unidade de pronto atendimento, e aí os colegas que estavam na sala vermelha foram para lá, porque não estava também para fechar toda a nossa unidade. E aí eu fiquei cobrindo enquanto eles estavam lá ajudando o pessoal do hospital, né, que era a referência. Então, com a nossa micro-experiência, né, vamos comentar um pouquinho, então, do que aconteceu na série, né, sobre esse acidente de múltiplas vítimas. Então, pra contextualizar ali, acho que todo mundo que chegou até aqui já viu a série, né? Eu imagino que quem esteja ouvindo a gente, pelo menos... Se não viu, é bem curioso, né? Pegou alguns se não ouviu, spoilers, se não pelo viu, amor de agora Deus. viu, né? Porque Levou alguns falou. spoilers aí. Então, nos últimos 3 episódios finais, né? A gente passa por um acidente aí de múltiplas vítimas, tem um tiroteio dentro do evento de música, né? Algo talvez análogo aí a um Lollapalooza, um Rock in Rio, né? festival, Lá, né? um festival aí de música. E aí o pessoal do... A série constrói que algo vai acontecer, né? O ex-enteado do Rob pega os ingressos com ele, fala que vai acontecer uma festa, o plantão é de 12 horas, é 1 hora por episódio, e a série tava Faltava programada 3 pra episódios. 15 episódios. Então, o que vai acontecer nas últimas 3 horas de plantão que já era pra ter acabado? Então, tava rolando que vai acontecer algum desastre, e aí acaba que acontece um tiroteio, né? Então, a primeira coisa que chama a atenção de todo mundo é a organização deles, né? Isso me impressionou bastante. Então, como funciona um serviço organizado para atender esses acidentes de múltiplas vítimas, né? Então começa primeiro, acho que o Rob definindo, né? Não só o Rob, mas toda a equipe ali envolvida, né? Definindo em conjunto as zonas, né? Então vai ter a zona do necrotério, que ficou ali como uma região pediátrica, né? Tem a zona da família, a zona da imprensa, a zona das fichas vermelhas, das amarelas. Lá tem a rosa também, né? Que é algo talvez entre o amarelo e o vermelho. E a ficha e o grupo da ficha verde, né? Então isso é bem bacana, que como eles respondem rápido aí a esse chamado, né? A convocação de médicos pra ajudar, né? O médico que é o seu preferido, né? E o Abbott, ele não tava de plantão, ele tava no plantão na noite anterior. É verdade, sim. Ele vem pra poder ajudar, né? E ele também não é o plantonista daquele dia, né? Sim, eu achei que você ia falar do Lenton, né? Que foi expulso aí do plantão e também volta pra ajudar, né? Exato. E aquele método que eles usam, né? O método do START, né?
Perfeito. Que é triagem simples, tratamento rápido em português, né? Que você tem o verde, o amarelo, o vermelho e o cinza / preto, né? Quer passar pra gente, João, o start? É um método de triagem de acidente com múltiplas vítimas, né? Que nesse contexto, você não foca em salvar cada vida. Você foca em salvar o número máximo possível de vidas, né? Você pensa no incidente como um todo, né? E aí você quer direcionar os seus esforços para as pessoas que têm mais chance de sobreviver se você direcionar os seus recursos. Então você vai graduar as pessoas em lesões leves, lesões graves mais estáveis, lesões graves com risco de vida iminente e aquelas pessoas que já estão em parada cardiorrespiratória com pouco ou nenhuma chance de recuperação. Então você foca o seu tratamento nas pessoas vermelhas, né, que estão com lesões graves com risco iminente. O contrário, que se fosse um contexto fora de incidente de múltiplas vítimas, que você vai primeiro numa pessoa com parada cardiorrespiratória, né? Se eu não me engano, eles chegam até a anunciar como é que vai funcionar a parada cardíaca, né? Eles limitam, assim, a parada cardíaca tem que ser no máximo tanto, porque você já tem que pensar no próximo paciente, por aí vai, né? Sim. Band-aid de estoque, né? Porque eles falam bastante lá da transfusão sanguínea, todo o recurso para entubar e acho que já no início, né, do começo do atendimento, quando eles reorganizam tudo e é muito rápido, já vem aí o primeiro atendimento que eles já aplicam um protocolo um pouco diferente do que a gente vê em alguns centros. Tem por exemplo, um da Prefeitura de São Paulo, mas tem um do OMS, que você até chegou a falar tem do OMS, no TDC Reage. E aí ele já começa com um paciente que claramente ali, eles triam muito rápido e esse paciente já chega em óbito. A ideia deles tem pulso, né? Eles avaliam pulso e avaliam nível de consciência. Sim. Não tem nenhum dos dois. Entra como ficha ali na série, acho que é ficha preta, não lembro. Era preto e branco, se não me engano. Preto e branco, isso, a pulseirinha preta e branca. Esse aí vai pra área do necrotério lá, que era na pediatria, Exato. né? Se o paciente consegue caminhar, eles definem ali como ficha verde. E ainda tem a maioria dos protocolos ainda inclui a avaliação de frequência respiratória, né? Se tá respirando ou não. Maior Que do eles que não 30, incluíram. né? E também tem alguns protocolos que incluem até grandes queimados, como Tá. ficha vermelha ali também, tá? Isso é interessante. Mas foi muito organizado, né? Sim. Claramente, eles participaram de treinamento, tava todo mundo bem estabelecido seus papéis ali, né? Pô, eu gostei das pulseirinhas, né? São aquelas pulseirinhas que você bate e fica, né? Que- Isso aí eu é, achei, sim. isso eu achei animal, Isso tá? aí. Poupa tempo de você ter que tirar o lacrezinho e colocar, né? Então, até isso é bom. Outra coisa que eu gostei também é que os profissionais de saúde, né? Ou pelo menos a maioria deles é identificada com colete, né? Porque nessa situação tem tudo pra virar um caos, né? Então, gente correndo pra lá e pra cá e todos eles bem identificados. Essa atenção aos pequenos detalhes acho que é o que faz a série brilhar muito também, né? E aí, começam a chegar os casos, né, galera? E aqui são, sim, casos escabrosos, né? Não só os casos, mas a condução desses casos, né? Porque o acidente de múltiplas vítimas, além da parte médica, é uma aula de gestão de recursos, né? E ali, alguns recursos estão sendo escassos, né? Por exemplo, laringo, né? Que é o que dá o contexto aí do que, Luca? Quando falta intubação tátil, né? grandiosa, Acabou né? os laringos, não funciona o laringo, então eu vou intubar Começa tátil, acabando o né? buge, aí depois tem uma hora que quase acaba tubo, se eu não me engano, né? Não, acaba dreno. Acaba dreno, Acaba né? dreno, Não, é verdade. Acaba o pronto-socorro dreno, inteiro. vai acabando as coisas e assim, em pouquíssimo tempo, né? De tanto que estão sendo utilizados. Acaba sangue, né? É. O cara vai doando sangue, Exato. atendendo, drenando Não tudo. quero falar sobre isso. Essa cena não... Ele chega a comentar que tinham 20 salas de cirurgia sendo utilizadas ao mesmo tempo, algo nessa situação, né? Caramba, pô. E eu acho que esse é o momento onde a série te coloca de fato como espectador, porque até aquele momento você já viu algum casinho, né? Você já viu um infarto, você já viu uma outra situação. Ali, quando vem aquela quantidade enxurrada de casa ao mesmo tempo, num cenário totalmente inóspito, foi a sensação que, beleza, agora eu estou assistindo uma série no qual eu não sei nada do que tá acontecendo, vou ter que comprar o que eles estão me falando aqui, né? E a experiência também é boa. Não, e compra mesmo, né? Aí os caras campeiam a horta, ilíaca, Teve o Reboa, né? Não, então, esse É eu isso. pausei e fui pesquisar. Falei, não, peraí. Como é que é esse reboa, João? É um balão endovascular que você passa na horta para controlar hemorragias, né? Assim, que até você ter uma medida temporária, né? Ponte, até você ter uma intervenção que resolva, né? Mas é extremamente raro a gente ver, eu pelo menos nunca vi. Não, e nem vai ver, né? É. Eu acho. Nem perto. Se espera, né? Espero que não, né? E tem um momento lá no meio desse acidente com múltiplas vítimas, né? Que ele começa a fazer, nessa sequência de atendimento, que ele vai fazer um acesso intraósseo no palhaço que tá com o nível de consciência preservado. Assim, bem polêmica a situação. Coitado desse palhaço. não, e que dó o- dele. Que não precisaria, né? Não precisaria Podia nem ser de um acesso. intravenoso, Não, né? podia ser VO, né? O cara tava Sim. de boa. Eu achei engraçado
engraçado o feedback, né? Tipo assim, ó, vamos, reunião de equipe aqui, por favor, vem aqui. Aí... É porque acho que ele fica muito na cabeça, porque no começo do acidente ele fala, ó, os acessos serão intraósseos, né? E ele talvez aqui, Não, e é uma parada tipo assim, ó, chegou intraósseo, 2 acessos, bolsa de sangue, dreno nos 2 tornos. Calma, gente, Calma, galera. Lá. E aí fizeram o palhaço chorar, né? Não, ele não chora. Ele só assim... Mas quem faz o palhaço rir, né? Exato. Mas isso é facilitado porque eles têm um dispositivo da intraósseo muito prático, né? Então pistolinha, o interno se empolga, né? E uma coisa que é bem legal no seriado, eles fazem quase todo o procedimento mais assim, eles fazem um feedback depois, né? Sim. Depois do incidente com múltiplas vítimas tem, mas também depois das paradas, Das paradas né? sempre tem. E então acho que isso é uma coisa que é bem boa, um debriefing, né? Isso. Um momento desse acidente é quando o Rob ele começa a ficar tenso, porque o ex-enteado que ele tem muito carinho tava nesse show, e aí você fica construindo assim, você sabe que ele vai chegar no hospital, como, né? Você só não sabe como. E aí quando ele chega, você descobre que ele tá bem, mas a namorada que pegou o ingresso que o Rob ia usar não tá bem. Chega num contexto grave e que evolui pra uma parada cardíaca, né? E aí o Rob, ele vai contra a sua própria regra criada no início ali do acidente, que é de não, entre aspas, né, perder muito tempo com o paciente, como o João falou, né, da situação que você não pode, o paciente que já tá muito grave, você precisa focar nos outros pacientes, e ele continua insistindo porque existe um vínculo ali, afetivo, e a série trabalhando que vai ser uma sensação de derrota muito maior pro Rob, num dia que ele já tá se sentindo derrotado, né? De vários acontecimentos ruins, né? Chega um momento até que ele cita, né? No momento de fragilidade dele, que envolve esse momento, que ele vai citando os óbitos que ele teve no dia, né? Ele cita a criança que chegou com um quadro de hipotermia e ele não conseguiu sobreviver. Ele vai citando os exemplos e vê que o dia dele foi muito carregado, que culmina numa pessoa que ele tem uma ligação afetiva que ele também não consegue trazer à vida, né? Como vai vir a cabeça do Rob pra segunda temporada, né? Porque já foi confirmado, né? Exato, e temos mais, né? Parece que a segunda temporada, o plantão vai se passar no 4 de julho, que é um feriado lá nos Estados Unidos, né? Já estou pensando em algumas coisas do roteiro. O que vai ter, né, que não teve nesse, né? Toracotomia, faltou... Toracotomia de reanimação. Fica a pergunta, né? Como eles vão inovar na hora de intubar? Não teve intubação sentado, não teve. Não teve. Intubação acordada. Acordado teve uma que não teve uma sedação, não sei. Vai ter uma sequência atrasada, talvez. Talvez, pode ser, cara. Mas vão ter que ser criativos, tá? Eles vão ter que superar. Eu confio no potencial deles. Eu também. Tá bom. Não duvido de mais nada. Feedback final, cada um fala um pouquinho o que achou da série, pra gente terminar. Pedro, quer começar? Cara, eu gostei muito, sabe? Eu fazia muito tempo que eu não assistia uma série médica, assim, ficava tão fisgado. Eu venho de uma fase de não assistir muita série, tá? Eu não tava pai, né, amigo? Tá difícil, né? Tem tempo, eu não tava conseguindo assistir muita série. Só Bluey. E ainda mais uma série de 15 episódios, né? Então, e assim, né? Rapidão, né? Muitas séries hoje são despejadas todos os episódios ao mesmo tempo, né? Na vibe Netflix, de assistir tudo ao mesmo tempo. O fato de você assistindo episódio lançado toda sexta-feira e você fica naquela ansiedade, pô, semana que vem o que vai acontecer? Fazia tempo, assim, que eu não tinha essa vibe Game of Thrones, sabe? O que vai acontecer na próxima semana. Então, foi muito boa, assim, essa experiência de acompanhando. Eu achei que a série termina bem, né? Acho que é isso. E cá entre nós, uma série muito gostosa pra você. A gente falou disso no Vapod, né? Pra você assistir almoçando, né? Eu achei, pelo menos. Não? Não? Aí vai de cada um. Uma horinha ali de almoço, você vendo ali almoçando e tal, não? Então tá bom, viajou. Luca, vai, o que você achou? Não, pô, é nota 10, né? Me surpreendeu, eu 10? achei 10. 10 é forte, Alguém vai dar outra nota? Acho que não, né? Eu ia dar, mas cara, me surpreende muito, né? É uma parada, até mesmo vendo o Rob e as dinâmicas, tem coisa que eu mesmo levo, eu trabalho em emergência, né? Eu comecei a mudar, né? Repensei o jeito que eu fazia por ver uma representação de uma coisa que eu falei, pô, isso aqui é exemplar, né? Os feedbacks. Não, isso é legal. Pós-reanimação, que era uma coisa que às vezes a gente não faz, deixa passar. E eu falei, caramba, nossa, realmente tem que dar, isso é importante, né? Sim. Esse momento, a comunicação com o residente, o espaço, tem muitas coisas do traço de personalidade dele, que por mais que ele seja imperfeito, né? Traz muita virtude, né? E é uma coisa, é um espelho, assim, né? Em alguns
Todos nós aqui, acho que de uma forma ou outra, trabalhamos como preceptores, né, para residentes, internos, então acho que isso é uma coisa legal. Também vi bastante disso na série e tem coisas que eu vou tentar, sim, implementar pro meu trabalho. E aí, João? Olha, muito boa. Eu fui assim, pensando assim, pô, mais uma série médica. Eu fui ver só porque vocês estavam falando muito, tá? Mas eu fui com má vontade e terminei realmente achando muito bom. Acho que se você não viu porque tá com preguiça de que é mais uma série médica, seu dia já é inteiro no hospital, atendendo paciente, e vai ser mais medicina, acho que vale a pena, porque realmente a série surpreende. Exatamente. E eu acho que isso que o Luca falou, acho que principalmente pra você, né, Luca? Acho que da gente você é o que tem mais experiência e contato com a emergência e com a educação médica nesse cenário, né? Mas todos nós tivemos contato durante a nossa formação, muito contato com o pronto-socorro, e surpreende mesmo, né? Quando você é médico e assiste essa série, é uma coisa que identifica muito. E como o João falou, né? Diferente das outras séries médicas, o que pesam muito mais a mão nessa questão de novelão, né? Como outras que a gente já comentou no YouTube do TDC também, Grey's Anatomy e várias outras. Essa imersão no ambiente do hospital em um dia só faz diferença, né? O jeito que a narrativa é guiada, né? É uma série, eu tava pensando aqui, é uma série pra você mostrar pra sua mãe, pro seu primo, sei lá, pra falar pro seu tio, não sei, pra alguém, e falar: tio, olha aí, é isso que eu faço, ó. Esse é meu trabalho. Exatamente, tio. Eu trabalho aqui, ó. Só leve aumentado. Assiste lá, vai assim. É assim, todo meu plantão. Dia não é assim. Por isso que eu não consigo atender Minha você mãe, quando eu tô trabalhando. Ela deveria falar: você trabalha muito, se eu mostrar isso aí você é mimado eternamente, né? Jô, pra terminar? Concordo 100% com o que foi falado. Eu acho que o que é mais legal de tudo é que todos os personagens têm seu lado muito humano de errar e acertar, e isso é muito bom. Acho que entra a parte pessoal, de vida pessoal, numa quantidade, assim, bem correta, bem dosado, que você vai entendendo um pouco mais de cada personagem, sem ter que realmente ir pra casa deles e ver o contexto familiar. E fazia muito tempo que eu me sentia meio desestimulado também de assistir série médica. Primeiro, pela própria caracterização, de muito erro conceitual. E fica aquela sensação de, tipo, continuar trabalhando. E com essa série, não. Então, em algum momento você ficava tenso, meu Deus, mas sempre vai dar certo, né? A gente tá vendo a série, então tudo bem. E quando chegou a Acidente Múltiplas Vítimas, foi aquela questão, tipo assim, caramba, me deu alguns insights de aprender e melhorar muitas coisas. Sim, bom, perfeito, então. Bom, eu gostei muito da série, eu não assisto série médica, só assisti pelo trabalho, mas gostei, tá bom? Assisti junto com a minha esposa, que não é médica, que também gostou, então acho que é uma série que ela vai muito além só da medicina, mas a parte da medicina é muito primorosa, muito técnica, dá pra ver como forma de aprendizado. Então assim a gente termina, né, nosso Pipoca TDC. Boa. Se você chegou até aqui, parabéns, parabéns, né? Parabéns. Obrigado aí, guerreiro aí, completo. Né? Se você chegou até aqui sem ver a série, vá ver a série, deixa aqui um comentário, né, no Spotify, no YouTube, enfim. E acompanhe com a gente aí os novos episódios do Pipoca, quando forem sair, né? E do TDC Reage, que tá saindo aí quase toda semana no YouTube. Beleza? Valeu pessoal. Falou. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.